Boa noite, rapaziada. Estamos iniciando mais um episódio porque o podcast é da Imaculada. E sejam bem-vindos para mais um episódio que a gente está iniciando, né? Pedir já para vocês curtirem esse vídeo, se inscreva, compartilha, manda para quem vocês sentirem no coração que precisa assistir esse vídeo, tá? Esse episódio. Em breve vai estar indo no ar. Quando vocês estiverem assistindo, vai já estar no ar, né? Então, já a gente vai estar apresentando a nossa convidada. Mas, antes da gente apresentar a nossa convidada, todo episódio, início do episódio, nós temos um intercessor, né? Cada episódio a gente tem um intercessor. Sim. E ficou a cargo do Gui, né? Sempre sentindo no coração, escolhendo um intercessor. Qual foi o intercessor que você escolheu pra essa noite? Hoje eu trouxe mais um soldado romano. Mais um soldado. Mais um soldado romano que se converteu, que é Santo Expedito, conhecido como o santo das causas urgentes. Eu vou explicar o porquê. Ele era um soldado romano também do século III, mesmo século do que São Sebastião, mesma ordem, só que ele era pagão. Então, na época, todos os homens seriam alistados para o exército, para o romano. Ele foi como soldado. Aí, nisso, trabalhando lá como soldado romano, perseguindo os cristãos e tal, ele sentiu que tinha que se converter. Ele teve um acontecimento com ele, ele falou, vou me converter. E, tipo, por que da causa urgente? Porque ele decidiu e se converteu. No mesmo instante que ele falou que ia se converter, ele se converteu. E o mais engraçado é que, tipo, ele nem ficou, vamos ver, vai. Não, ele foi de imediato. De imediato ele se lançou. A conversão dele veio de imediato. E ele é mártir, ele também morreu conforme... Ele morreu pelo soldado romano. Por ser soldado romano, ele fugiu também, que nem São Sebastião, e foi capturado pelo exército romano e foi para ele negar Jesus, e ele morreu. Foi decapitado, se tornou mártir. E um relato interessante, que na imagem ele está pisando num corvo. Eu também não sabia. Representa que na hora da conversão dele passou um corvo com um demônio dentro. Caramba. Gritando amanhã, amanhã, amanhã. Aí ele tá pisando porque ele respondeu hoje, hoje, hoje. Então, ele falou, a conversão dele era hoje, hoje. E o demônio falando pra deixar pra amanhã. Procrastinar. Sim. Um símbolo de procrastinação. Entendi. Pisar em cima da procrastinação. Se não, hoje quando, entendeu? Entendi. Aí se converteu. Que bacana, Gui, que bacana. Que legal. Mas vamos iniciar nosso episódio, vamos apresentar a nossa convidada. Ela que é mãe, ela que é esposa, ela que viveu as graças do amor de Jesus Cristo através de Nossa Senhora Aparecida, né? Seja bem-vindo. Obrigada. Bem-vinda, aliás, né, Maria Leda? Muito obrigado por você ter aceitado o convite, participar aqui com a gente, tá? Já participou de alguma conversa assim? Já deu alguma primeira vez. Vai ser só um bate-papo, a conversa vai ser tranquila, descontraída. Vai dar tudo certo, tá? Já deu, já. Leda, você compartilhou comigo um breve resumo sobre sua história, sua trajetória, né? Sim. E você tem uma história, inclusive o tema de hoje vai ser do vício à conversão pelo amor de Nossa Senhora. Isso. Mas conta tudo, como que começou, por que essa história do vício? De onde que veio essa história do vício? Conta pra gente. Deixa eu contar a minha história. Certo. Eu namorei meu esposo, nós namoramos 2 anos, né? Eu conheci na época do quartel, então a gente era muito jovens quando nos conhecemos. Ele morava em Itu e eu morando em Salto. Então a gente se via só aos finais de semana e eu não conhecia esse lado escuro da sua vida. Então, namorando 2 anos, ele nunca me deixou perceber que ele era usuário de drogas e que ele tinha problema com álcool. Então, às vezes que ele vinha para minha casa nos finais de semana, ele estava normal, ia embora normal e eu só o via no outro final de semana. Então, foi assim. Então, nós namoramos e casamos, e aí foi que veio descobrir quem era realmente o Daniel. Era uma pessoa maravilhosa, sim, mas tinha uma fraqueza dos vícios que o acompanhava. E aí, no primeiro mês de casamento, foi que eu fui começar a perceber coisas estranhas nele, comportamento, a cor dos olhos, um cheiro que eu não conhecia,
né? O sair do serviço na sexta-feira, não retornar para casa. Isso no primeiro mês de casamento, né? Aí o sábado começar a inventar desculpinhas para sair e não voltava. E quando voltava, ele voltava de olhos vermelhos e eu não conhecia. E eu olhava e falava, o que está acontecendo? O que é isso? Aí ele começou a mudar o temperamento comigo, a gente começou a ter muitas brigas. E aí foi que eu fui procurar saber o que havia por trás daquela mudança da pessoa com quem eu namorei 2 anos e que eu não conhecia. E aí, partilhando com aí o meu irmão falou, Leda, o seu marido é usuário de droga e você não sabia disso. Eu falei, como ia saber, né? E aí eu falei, bom, agora eu estou casada, eu fiz uma promessa para Deus, prometi fidelidade e que somente a morte nos ia separar. Então eu jurei na presença de Deus e do sacerdote que era para até a morte. Então vou enfrentar. E aí como enfrentar uma situação que você desconhece e que você tinha um sonho, né? Você acabou de casar, você imaginava um monte de coisa dentro do matrimônio, e aí você descobre que seu esposo usa droga, ele bebe, e aí ele começa a ser agressivo com você, ele chega de madrugada. Teve vezes dele chegar, saindo do serviço na sexta e voltar no sábado, 7 horas da manhã. E você passar a noite em claro e o coração saindo pela boca. Porque... Aí você pensa o quê? Bom, sofreu um acidente, alguma coisa ruim, você não pensa nada de bom, né? Fala, meu Deus, se ele está nesse mundo de drogas, pode de repente ele chegar morto na minha porta, ou alguém chegar, vai lá buscar teu marido que ele está morto. Isso começou a acontecer no primeiro mês de casamento. Aí o que eu comecei a fazer? Falei, bom, separar eu não vou, porque eu prometi que até a morte vai ser até a morte. Então vou pegar com quem pode. E aí eu comecei a rezar com Deus e com Nossa Senhora, com o terço. Então, as noites que eu ficava sozinha em casa, era o terço. Começava a rezar, pedir para Nossa Senhora ir ao encontro dele, trazer ele de volta para casa. E eu lembro, assim, muito que Nossa Senhora é muito maravilhosa. Toda vez que eu dizia para ela, assim, isso já era 2 horas da manhã, que eu não conseguia dormir, porque ele não voltava. Não, você não dorme, você não consegue dormir, né? Preocupada. Aí passa um carro, ou escutava uma sirene, o coração já, pronto, é aqui em casa, vai bater na minha porta, vai me chamar. Então você vivia uma aflição. Eu vivi 9 anos de aflição, desde o primeiro mês do meu casamento com o Daniel, por causa das drogas. 9 anos? 9 anos. Nós fomos casados até 33 anos, né? Ele faleceu no dia 10 de dezembro de 2020 e no dia 30 de janeiro de 2021 faríamos 33 anos. Então, praticamente 33 anos de casado. E durante esse tempo foram 9 anos assim. 9 anos de luta, de muita oração, de pegar com Nossa Senhora terços e mais terços e pedir para Nossa Senhora ir buscar. E toda vez que eu pedia para Nossa Senhora ir buscá-lo, era impressionante, ela nunca falha. Quando eu estava sempre rezando a Salve Rainha, eu escutava o portão abrir. Eu olhava, era ele. Aí o coração, acalmava. Aí eu agradeci, obrigada, minha mãe. Aí eu sabia que eu ia enfrentar uma outra batalha quando ele entrasse, mas pelo menos naquele dia ele estava salvo, ele estava vivo. Estava seguro dentro de casa. Seguro dentro de casa. Eu sabia que eu ia enfrentar outra batalha, porque ele ia chegar muito doidão, e realmente chegava. E eu não podia falar nada. Se eu abrisse a boca e falar qualquer coisa, e você não consegue ficar quieta numa hora dessa, né? Aí você fala alguma coisa, pronto. Uma pessoa que está drogada e alcoolizado é o suficiente, né? Aí era agressão física, com palavrões, na alta madrugada, os vizinhos escutavam tudo essas coisas. Bate-bate, quebra-quebra. Era uma coisa horrível. Final de semana. Durante a semana, ele trabalhava corretamente. Durante a semana não... Normal. Ele nunca, apesar de tudo, ele nunca deixou de trabalhar, graças a Deus. Ele sempre foi muito trabalhador, então ele ia trabalhar. Mas a sexta, o sábado e o domingo, para mim já era assim... Eu tinha um pouco de medo do final de semana, porque durante a semana ele ia bem, ele trabalhava, chegava em casa, ficava dentro de casa, ficava tudo bem. Mas chegava a sexta-feira, na quinta-feira eu já começava a ter um revertério, porque eu já imaginava o que ia acontecer no final de semana, e realmente era isso que acontecia. Todo final de semana? Todo, 9 anos, foi assim.
Aí um dia, logo assim, passando uns 6 meses, aí minha mãe começou, percebeu a situação, meus irmãos, e vieram me chamar. Leda, o que está acontecendo? Seu esposo, está acontecendo alguma coisa? Conta para a gente, porque a gente está ouvindo conversas dele. Aí eu falei, mãe, o que eu estou sabendo é que, pelo que eu percebo nele, ele usa droga, ele usa maconha. Aí ela falou, mas Leda, você não sabia? Eu falei, mãe, eu não sabia. A senhora viu alguma vez ele diferente aqui? Não, eu também não. Eu só descobri isso casada. Agora eu estou casada, eu tenho que carregar minha cruz. Uhum. E aí eu comecei a rezar muito com Deus, eu pegava a palavra e eu falava, Senhor, fala comigo. Porque eu dizia assim para Deus, falei, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é misericórdia. Eu morei num convento 5 anos. Sério? Que bacana. Meu pai me colocou no internato nos Salesianos, lá em Fortaleza, em Baturité. Eu morei 5 anos no colégio de freiras e com aquela intenção de ser freira, né? Então, dos 11 anos aos 16, eu fiquei num colégio. Aí meus pais vieram embora para São Paulo e aí ele não quis me deixar lá. Ele falou, não, você não vai ficar. Eu falei, e eu não queria vir, sabe? Ele, não, você vai vir embora com a gente, porque a família toda vai embora, você não vai ficar sozinha aqui. Eu falei, mas eu vou ficar no colégio. Não, não vai. E eu vim contra a minha vontade, eu queria ter ficado no convento, né? E aí eu coloquei isso para Deus em oração depois, sabe? Sim. Eu falei, Senhor, eu estava num convento, eu vivia num lugar bom, o Senhor me trouxe para São Paulo, né? Porque com a minha família, logo depois, pouco tempo depois, acho que 2, 3 anos, eu conheci o Daniel, praticamente foi meu único namorado, e namoramos em 2 anos e casamos. Agora o Senhor me deu um marido desse jeito. Como que é isso? No convento eu ouvi falar que o Senhor era bom, que o Senhor é misericórdia, que o Senhor é amor, que o Senhor cuida dos seus filhos. E agora? Que cuidado é esse? Que pai é esse que permite que eu conheça uma pessoa e que eu case com uma pessoa sem saber exatamente quem ele é? E agora que eu estou casada, eu descobri quem ele é e eu vou ter que ficar com ele, porque eu prometi para o Senhor. E eu vou honrar a minha palavra. E aí eu pedia para ele falar para mim, fala, me dá uma resposta, fala comigo pela palavra, para eu entender o que eu tenho que fazer. E aí foi muito claro quando Deus colocou o Salmo 22 para mim. E aí eu peguei a Bíblia e fui ler, né? Que a palavra vai falar que eu sou bom pastor, né? Nada me faltará. E aí eu lendo aquilo lá, foi enchendo meu coração de esperança, sabe? De ânimo. E eu li no Salmo, e ele falando que, né? Que ele prepara uma mesa farta. E eu falei, Senhor, eu vou assumir essa palavra para mim. Esse salmo vai ser a palavra que vai me sustentar durante esse tempo. Porque eu acredito que o Senhor está permitindo um tempo. Eu não acredito que isso vai ser para sempre. Então, nesse tempo, o Senhor vai me dar força com essa palavra para que eu carregue minha cruz. E foi exatamente o salmo que acompanhou a minha vida nesses 9 anos. Na hora que eu estava vacilando, sabe, quando a coisa estava muito ruim, que eu pensava em desistir, Deus trazia o salmo no meu coração, eu pegava a Bíblia e começava a ler o salmo, e lia, relia. Aquilo fortalecia, sabe? A palavra de Deus, ela é viva, ela é viva. Você pode estar morrendo, você abre a palavra e começa a ler e medita, você se renova, você se fortalece, é divino o que está aqui, é divino, é santo, e a gente sente o alimento da alma pela palavra. E aí eu pegava a palavra, pegava o texto, pegava a palavra, a noite inteira assim. Eu só conseguia dormir quando eu escutava ele chegar. Sim. Né? E foram nesse tempo assim de luta, de oração, que eu fui percebendo quanto Deus ama aqueles que Ele escolhe, mais ainda. É no sofrimento que a gente se aproxima mais de Deus. Sim. Aí eu às vezes falava para Deus, Senhor, o Senhor tem um jeito estranho de amar, né? Sim. Santa Terezinha dizia que entendi agora por que o Senhor tinha tão poucos amigos, né? Porque o seu jeito de amar, de escolher os seus, é meio estranho. Mas se o Senhor permite, é porque o Senhor sabe que a gente carrega a cruz. Eu entendi que Deus nunca dá uma cruz para a gente carregar que a gente não possa. E na hora que a gente não consegue carregar essa cruz, Ele vem e Ele tira. Durante os 9 anos que eu, passando com o Daniel, de muitas lutas, de muitas noites em claros, de vê-lo se acabando, porque daí ele começou com a maconha, depois ele passou para a cocaína, e por último ele estava no crack. Então ele se afundou no último, assim, sabe, das drogas. E acompanhando com as drogas vinha o álcool.
E aí ele ficava muito pirado quando chegaram em casa. Ficava muito. E aí os primeiros 4 anos do meu casamento com o Daniel, eu não queria filhos, porque eu tinha medo de ter Sim. filhos, né? Eu falei, como que eu vou ter filho com uma pessoa assim? Uhum. E aí, durante 4 anos, eu evitei filhos, e ele falando que queria filho. E aí eu falei, bom, quem sabe um filho, né? Vai aprumar ele, né? Aí eu pensei, depois de 4 anos, eu falei, vamos tentar um filho. Quem sabe o filho vai ajudá-lo a sair dessa vida. Aí engravidei do meu primeiro filho, o Gustavo, mas a coisa não melhorou, piorou mais ainda, a ponto de quando eu fui ganhar meu filho, pra você ter uma ideia, ele estava tão doido, tão drogado, que quem me levou para o hospital foi minha irmã. Ele não tinha a menor condição de me levar para o hospital, de tão drogado que ele estava. E aí eu falei, bom, o filho veio, o sofrimento aumentou, porque agora eu tinha uma criança. Sim. E que eu vendo que a criança estava crescendo e estava presenciando aquelas cenas horríveis dentro de casa do pai, e eu falava, e como é que esse menino vai crescer? Porque continuou, o vício continuou, as brigas continuou, a mesma coisa. E ele não se importava que a criança estava perto. Não, às vezes ele batia no menino, né, assim quando ele estava alterado, porque normal ele era um pai maravilhoso. Quando ele não estava usando droga, era uma pessoa excelente. Mas era se drogar, ele se transformava, né? É o próprio da droga, né, da química, né? E aí eu falei, meu Deus, o Senhor tem que ter uma história, não é possível que eu vou viver isso aqui. Aí eu falava com Deus pela palavra, e sempre Ele me dava palavras que me confortavam, tipo, confia no Senhor, espera no Senhor, tem paciência, espera as demoras de Deus. E era a palavra de Deus que sustentou esses 9 anos, que não fez eu desistir do meu casamento. Porque todo momento, às vezes, eu pensava em parar, aí Deus vinha com a palavra, trazia alguma coisa, alguém falava alguma coisa para mim. E aí, aquilo sustentava de um jeito que era como uma injeção na veia, sabe? Sim. Se eu via a palavra, aquilo dava uma injeção na veia, eu falei, não, mais um dia, mais um dia, mais um texto, mais uma oração da palavra, mais uma missa. E foram assim até 9 anos. Quando chegou próximo antes de chegar ao 9º ano, o Dani sofreu um acidente de moto. Ele saiu com um amigo e ele estava muito drogado e bêbado. Ele foi até perto ali daquele ginásio redondo ali. E ele quase morreu ali. Quando vieram me falar, sinceramente, com perdão, eu falei, Senhor, leva agora. Se for a hora... Se for a hora, leva, porque ele só está dando trabalho, ele não muda de vida. As pessoas me dizem que ele não vai mudar, embora eu acredito no Senhor, e é por isso que eu estou com ele. Mas tá difícil acreditar que ele vai mudar. Aí eu fui lá para o hospital vê-lo, ele estava todo estourado. O médico olhou e falou assim, olha, seu marido sofreu um acidente muito grave. Ele quebrou o punho, ele estava cara desse tamanho, todo arrebentado. Ele falou, olha... Ele não morreu, não sei como, porque era para ele ter morrido. Aí eu falei, Senhor, leva, porque eu não quero mais. Sabe, na hora que você fica desesperada, que eu vi aquilo, eu fiquei com raiva. Eu não sabia se eu chorava, se eu tinha raiva de vê-lo daquele jeito. Né? E aí depois eu voltei para casa, ele ficou no hospital ainda uns dias, porque teve que operar o punho, teve que fazer umas coisas na cara, ficou tudo detornado, lá dá pontos. E aí eu voltei para casa e rezando, aí Deus me dava a passagem, né, do perdão, né? Pedro perguntando, né, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Sempre. Não 7 vezes, Jesus explica, né? Mas sempre. Aí eu falei, então tá, Senhor, já entendi. O Senhor quer que eu perdoe ele de novo, que eu passe a mão nisso aqui e vamos seguir em frente. E aí depois ele ficou se restabelecendo, ficou mais de 2 meses afastado do trabalho por conta do acidente e tal. Aí me prometeu que não ia mais, que ele ia mudar de vida, que ele viu a morte de perto. E eu achei que ia mudar mesmo, né? Acreditei. Esses 2 meses ele ficou limpo? Ficou limpo, porque ele não podia, estava tomando remédio, ele estava engessado o braço e a perna, né? Mas foi melhorar para ele começar a sair de novo. Aí ele pegou leve no comecinho, ele saiu de serviço, eu vou só tomar uma cerveja com os amigos de volta. E aí dava meia-noite, ele já voltava. Mas já voltava bêbado, às vezes já voltava drogado. E aí
Um dia minha mãe chamou e disse assim, Leda, você é nova ainda, filha. Você tem um filho e você está grávida, estava grávida do meu segundo filho, a Bianca. Ela falou, você está grávida de novo, você está engravidando, o Daniel não... Está todo mundo vendo que ele não tem jeito, ele não vai mudar. Eu acredito muito em Deus, mas o caso dele é um caso perdido. O Daniel, ele está numa situação que ele não tem como sair mais dessa. Eu lembro que quando ela falou isso, eu olhei para um crucifixo que ela tinha na parede e eu olhei para o crucifixo e disse, mãe, para os homens pode não ter jeito, mas para Deus tudo é possível. E eu tenho certeza que Deus não me colocou nesse casamento só para me sofrer. Deus deve ter uma história, Deus vai tirar um bem maior disso aí. Como? Eu não sei, mas em algum momento Deus vai fazer alguma coisa que vai servir para nós e para outras pessoas. Aí ela falou, olha, a vida é sua, filha, você que sabe, mas... O Daniel, as pessoas com quem ele anda, os amigos que ele tem, jamais vão permitir que ele saia desse mundo que ele está, porque andava só com pessoas que usam. Então, como é que você vai se libertar de um vício se o grupo que você convive é tudo usuário? Exato. Né? Então, não tem como. Por mais que você tente, você não vai conseguir, porque você está num lugar que está errado para você. E fui rezando com Nossa Senhora, muitos textos, muita palavra, muitas lágrimas, muitas noites em claros, foram muitas. E você não desistia? Não desistia. Chegava a pensar Chegava a pensar desistir. Quando eu pensava desistir, Deus suscitava uma palavra. Baixar o microfone dela? Baixar só um pouquinho, se o seu Mas tá baixar porque tá no Como é frente que do baixa? outro. Aqui? Isso. Ficou bom? Aí. Aí. Quando estava próximo do 9º ano, eu lembro que foi numa procissão de Semana Santa. E eu tinha uma irmã que morava ali perto do centro. E eu chamei, vamos comigo, vamos comigo. E tanto que eu insisti, ele falou que ia. E naquele dia ele resolveu ir comigo. Aí ele inventou de querer ir no banheiro, disse, eu estou com vontade de ir no banheiro, vamos, quando estiver passando a procissão lá perto da sua irmã, vamos parar lá para ir no banheiro? Eu falei, tá, vamos. Aí paramos. Pedi para deixar ele ir no banheiro, ele foi. E depois saímos, continuamos na procissão. No outro dia, minha irmã foi lá em casa. Ô, Leda, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Ela falou, Leda, aconteceu uma coisa muito chata. Eu falei, o quê? Ela falou assim, ó, Leda, não entrou ninguém em casa diferente, além de vocês e do Dani. A minha bolsa estava no banheiro. Eu tinha um dinheiro lá dentro daquela bolsa que era para pagar a conta. E o dinheiro sumiu. Nossa, a hora que ela falou aquilo, eu fiquei no chão. Eu falei, eu não acredito que ele fez isso. Aí eu fui conversar com ele, ele disse não. Negou. Eu falei, bom, ela disse que o dinheiro estava lá e que não entrou ninguém na casa dela. Foi só nós. E você foi no banheiro. Ela não teria por que falar isso. Até porque é uma coisa muito séria. Sim. Ele negou. Aí minha irmã veio em casa com meu cunhado, conversou com ele continuou sustentando que ele não tinha pego. Aí depois de muito pressionar, e ela falando, e o meu cunhado falando, e eu falando, e a gente falando de Deus para ele, aí ele assumiu, ele falou, não, eu peguei. Eu peguei para comprar droga. Você já sentia que tinha sido ele? Já, eu sabia que tinha sido ele, né? Porque não tinha como, né? Eu falei, a pessoa que usa droga, infelizmente, chega uma hora que começa a tirar de si e de quem mais. Aí ele começou a fazer isso em casa, ele começou a vender as coisas. Quando eu procurava um rádio, cadê o rádio? Quando eu procurava um relógio dele mesmo, cadê o relógio? Eu perdi, mas eu sabia que não tinha perdido, né? Tinha perdido para as drogas, não assim. O pagamento dele, ele já começou a diminuir para mim, assim, com as contas em casa, uma parte era para droga, então as coisas começaram a ficar muito difíceis. Aí nesse dia, eu lembro que eu fiquei tão envergonhada, mas tão envergonhada, e eu chorei tanto de noite que eu falei para Deus. Eu abri a Bíblia e falei assim, olha, Senhor, é o seguinte, já está perto de fazer 9 anos que eu estou casada com o Daniel, esperando no Senhor, confiando e na intercessão de Nossa Senhora. Eu consegui segurar até agora, mas a partir de agora eu não consigo mais. Sabe quando acontece algo que foi
a gota d'água aqui. O ápice, né? Aquilo para mim foi o fim dele ter feito isso na casa da minha irmã, dela ter aberto as portas, ter permitido, e ele ter feito isso. Aquilo lá para mim foi morte. E aí eu peguei, disse para Deus, Senhor, ou é tudo ou é nada agora. Ou o Senhor vai fazer um milagre na vida do Daniel agora e vai salvar o meu casamento, ou nós vamos nos separar. Porque daqui para frente eu não carrego mais essa cruz. Eu não aceito mais essa cruz na minha vida e eu não quero mais. E Deus sabia que eu estava falando com muita sinceridade e verdade. Porque, assim, durante 9 anos eu falava assim, eu não quero mais. Mas Deus sabia que eu estava falando da boca para fora. Aguentava mais um pouco. Segurando, né? Então, assim, Deus sabia que eu estava falando que eu não queria mais, mas Ele sabia que eu ia continuar carregando. Mas naquele dia Ele sabia que eu estava falando que eu não ia mais carregar. E naquele dia eu tinha tomado a decisão. Eu falava, Senhor, eu prometi fidelidade, mas agora eu não vou mais. Só se o Senhor fizer um milagre. Se o Senhor agir na minha vida, na vida do Daniel agora, nosso casamento vai ser salvo. É uma semana para ter uma mudança, porque se não acontecer essa mudança, se não acontecer um milagre, eu vou me separar dele. Porque eu não posso mais continuar casada com 2 filhos. A minha filha tinha acabado de nascer, a Bianca. E ele vivendo desse jeito. E agora, a chegar ao ponto de pegar coisas da casa de outra pessoa. Então, isso para mim não dá mais. Eu lembro que eu chorei muito, e aí eu abri o salmo, e aquele salmo doía dentro de mim, Deus falando que Ele era o bom pastor para eu confiar, esperar nele. E naquela noite, eu rezei o texto, e sabe como você sente Nossa Senhora ali? Eu sentia tanta presença de Nossa Senhora, é como se ela estivesse me abraçando, e me acariciando, e mandando eu me acalmar, sabe? E aí, no outro dia, ele foi trabalhar, eu falei, olha, Dani, senta antes de você trabalhar, vamos conversar. Eu falei, olha, eu vou me separar de você. E ele sentiu que eu estava falando a verdade, sabe? Ele sentiu que ele olhou assim para mim. Eu falei, o quê? Eu falei, eu vou me separar de você. Eu vou procurar um advogado e vou me separar de você, porque não dá mais. Aonde você chegou, ia chegar ao ponto de você pegar o que não é seu na casa de outra pessoa, para mim isso acabou. Aí ele, não, eu só fiz essa vez, não vou mais. Eu falei, Dani, eu vou me separar de você. Eu vou procurar um advogado. Até o final de semana eu vou ter um advogado e eu vou me separar. E ele sentiu que era do fundo do meu coração as palavras que eu estava falando e realmente era aquela decisão que eu tinha tomado. E eu tinha posto para Deus, Senhor, ou o Senhor faz nessa semana ou eu vou me separar. E aí ele foi trabalhar. E por providência de Deus, ele foi trabalhar, um amigo dele falou assim, Bueno, cara, ele sabia da história, né? Ele sabia que ele era envolvido. Ele falou, cara, você é um trabalhador. Ele era ferramenteiro, tinha uma profissão boa. Você é um trabalhador excelente, um cara bom. E você está envolvido com coisa que não presta, de ter uma família boa e você está perdendo tudo. Vai ter um concílio em Sorocaba para homens. É 4 dias, é quinta, sexta, sábado, domingo. Você não quer fazer? Dá uma chance para Deus, para sua família. De repente, Deus tem alguma coisa para você nesse encontro. E aí, eu acredito que ele lembrou que eu tinha falado, do que tinha acontecido, tudo. Ele falou assim, cara, não tem mais nada a perder. A minha mulher já decidiu que vai se separar de mim e ela disse que vai tomar as providências essa semana. Então, eu vou falar para ela que eu vou fazer esse encontro. Aí, ele falou, mas como é que eu vou fazer? Por causa do trabalho, né? Falei, deixa o trabalho que eu resolvo com o encarregado, converso com ele, explico para ele e ele vai deixar você ir. Aí o cara já foi, conversou com o encarregado, o cara falou, não, fala pro Bueno, é pro bem dele? Então fala para ele fazer que a gente libera ele. Aí ele chegou em casa, falou, Leda, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Eu vou fazer um encontro. Aí eu olhei assim para ele e falei, encontro? Como assim? Né? Ele falou, sei lá, um negócio aí de igreja. Me chamaram lá na igreja. Eu sei que é um negócio de igreja, é só homem, é 4 dias lá em Sorocaba. O meu chefe já me liberou. E eu vou fazer esse encontro. Porque eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para salvar a minha família. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu aceitei fazer. Aí eu lembro que eu olhei bem nos olhos dele e falei, Dani, então se você vai fazer esse encontro, você vai de coração aberto. E peça mesmo a Deus para fazer um milagre na sua vida. Peça a Nossa Senhora para estar com você. Porque é a última chance da tua vida com a tua família vai ser esse final de semana.
Se depois desse final de semana, quando você voltar para casa, você ainda voltar o mesmo homem e continuar fazendo as mesmas coisas, realmente você vai ter que sair de casa e procurar o que fazer. Porque comigo, com seus filhos, você não vai mais viver. Você ainda estava decidida. Eu ainda estava decidida. Uhum. E aí ele foi fazer esse encontro. E lá Deus preparou um milagre maravilhoso pela intercessão de Nossa Senhora. Porque todas as graças que chegam na nossa vida, elas são de Deus. Mas ele dá para a mãe uma forma de presente. É como dizer assim, agradecer a Nossa Senhora pelo sim dela ter colocado a vida dela nas mãos dele para cuidar de Jesus e viver tudo que ela viveu até o Calvário do Filho, né? Então, é a forma de Deus agradecer o sim de Nossa Senhora, é quando ela pede uma graça e ele dá nas mãos dela e fala, toma, mãe, faz o que você quiser com essa graça. Então, às vezes as pessoas falam, Nossa Senhora não cura, Nossa Senhora não salva. Não, Nossa Senhora não cura, Nossa Senhora não salva, Nossa Senhora não liberta. Quem tudo faz é o filho. Mas o filho faz porque a mãe pede. Uhum. Ele permite que a mãe seja esse caminho mais curto para chegar até ele, né? Porque a gente, entre eu, você e Deus, nós somos pecadores, né? Há uma distância grande por causa do nosso pecado. Mas entre Jesus e Nossa Senhora não tem nenhuma distância. Os dois estão lá bem juntinhos, né? Porque são santos. Então é muito mais fácil pedir para Nossa Senhora e ela vai saber como chegar no filho e pedir para o filho do que eu pedir diretamente. Não que eu não possa pedir, eu posso pedir. Mas se eu tenho um caminho mais curto, por que eu não vou usar esse caminho mais curto e falar com a mãe? Para que ela, com jeito de mãe, chegar no filho dela e pedir para o filho. E foi o que eu fiz. Quando ele foi para esse encontro, eu comecei a rezar terço, um atrás do outro. Falei, minha mãe, ele foi. E eu sei que foi a senhora que preparou. Porque do nada ele chegou com esse negócio de encontro, depois de tudo que aconteceu. Então eu acredito que a senhora está trabalhando nesse final de semana lá. E a senhora vai trabalhar. E a senhora vai trazer um marido renovado para dentro de casa. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso diante da situação dele, dos vícios que ele tem, né, da escravidão que ele vive. Mas eu sei que Deus pode e a senhora também pode. E aí ele ficou no encontro e eu rezando, intercedendo em casa, com o texto, com a palavra, rezando. Quando chegou no domingo, que ele voltou do encontro... Ele passou todos os dias lá? Passou os 4 dias, dorme e tudo. Não, ficou tudo lá? Todo não lá. veio embora nem um dia pra nem casa? Nem um dia, não podia sair. Uhum. Então foi na quinta de manhã e só voltou no domingo à tardinha. E aí quando ele chegou em casa, sabe quando você olha para uma pessoa e você percebe que tem alguma coisa diferente, mas você não sabe o que é, mas eu olhei no semblante dele e falei, Dani, aconteceu alguma coisa? Ele falou, você não vai acreditar. Eu falei, eu tô vendo no seu rosto que tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas que aconteceu alguma coisa nesse encontro, aconteceu. Ele falou, Leda, senta que eu vou te contar. Aí ele começou a contar. Eu cheguei no encontro, ele levou drogas, né? Levou drogas? Levou, né? Só que quando chegou lá, colocou a mochila, a turma faz umas vistorias, né? Pra ver se, né? Por causa... Aí acharam, falou, bueno, não pode. Aí com cigarro, que ele fumava também, depois, se der tempo, vou partilhar como Nossa Senhora agiu no cigarro depois. Aí ele falou, bueno, isso aqui não vai ficar com você, você tá no encontro, você não pode usar droga aqui. O máximo que eu vou deixar uns 2 cigarrinhos pra você não ficar muito doido. Mas isso aqui não vai ficar. E tiraram as drogas dele, tudo. Aí ele falou, mas cara, como é que eu vou ficar aqui 4 dias sem? Eu não consigo. Aí o cara falou, você vai ficar. Aí ele disse que no encontro, o quarto que ele dividiu, a cama do lado, tinha uma pessoa. E ele começou a falar e essa pessoa começou a dar dura nele. Dura assim, no sentido de dizer, cara, você não pode fazer isso. Dá puxão de orelha. Puxão de orelha. Uhum. Não, você está errado. Não, você não... E aí ele falou que aonde ele ia, esse homem estava atrás dele. Se ele ia nos momentos de estudo, de grupos lá, o cara estava lá. E o cara sempre nele. Ele ia no almoço, o cara fazia de tudo, parece que sentava do ladinho dele. Ele falou, cara chato. Ele falava, um cara chato do meu lado. Ele só veio descobrir que o padre era um padre. Depois, no final do encontro... Era um padre. Era um padre. Aí eu ri tanto porque eu falei, olha o cuidado de Nossa Senhora. Quando Jesus vai fazer um milagre, uma obra na nossa vida, e Nossa Senhora intercede, ele faz da melhor forma possível. E ele faz com capricho, ele surpreende, ele faz além daquilo que a gente espera. E ele sabia que ele precisava de um padre do lado dele ali naquele encontro, para estar ali o tempo inteiro ajudando para que ele não saísse do foco do encontro.
Mas ele só descobriu que ele era padre no finalzinho, quando o padre se apresentou e disse que era padre. Até então ele era uma pessoa normal que estava fazendo um encontro. Sim. Aí nesse encontro, o primeiro dia, ele disse que foi um terror para ele, porque ele queria usar droga. Aí ele ia pro banheiro, começava a comer pasta. Ele falou, Leda, eu comecei a comer pasta, eu comecei a ficar alucinado. Eu queria usar droga, ele não tinha como. E aquele pessoal falando de Jesus, de Nossa Senhora, de oração. Eu tava tentando ficar doido. Eu queria fugir de lá. E não tinha como, né? E essa pessoa do meu lado, toda hora, me tesourando, me falando, me pegando no meu pé, me pondo para rezar, vamos rezar, vamos não sei o quê. Ele falou que estava de saco cheio do cara. Queria até pedir para trocar o cara do lado dele, que ele não aguentava mais o cara, né? E aí, no segundo dia, ele falou que depois ele foram dormir, foi o momento de Nossa Senhora entrar na vida dele. Foi quando a mãe... Eu esqueci de um detalhe. Quando ele foi para o encontro, eu peguei a minha Bíblia e tinha uma imagem que uma pessoa tinha dado de Nossa Senhora que estava aparecendo. Não lembro onde que era. Era Nossa Senhora com lágrimas de sangue. E eu lembro que eu mostrei a foto para ele e falei, Dani, olha, leva a Bíblia, leva essa imagem de Nossa Senhora. E ele vinha de uma família presbiteriana. O Daniel não era católico. Então ele não tinha nenhuma afinidade com Nossa Senhora. Ele se tornou católico para casar comigo, porque eu falei para ele que eu não casaria em outra igreja se não fosse na minha. Aí ele batizou, fez primeiro Eucaristia, Crisma, tudo para casar comigo. Só para isso também, né? Na época foi só para essa intenção, para casar. Então ele não tinha nenhuma afinidade com Nossa Senhora, até porque, né, sempre ouviu falar o contrário de Nossa Senhora nas outras religiões, né? Aí eu falei, Tânia, olha, essa imagem aqui, diz que Nossa Senhora está aparecendo e ela chora sangue. Aí eu lembro que ele olhou para a imagem, ele ficou tão impressionado que ele olhava e falou, nossa, Leda, essa é a mãe de Jesus e ela está chorando sangue. Eu falei, tá. Aí ele pegou daqui, vou levar ela comigo. Aí colocou dentro da Bíblia, dá sua Bíblia aí que eu vou levar também, porque disse que precisa ter Bíblia, eu não sei usar, mas vou levar. E ele levou a imagem com a imagem de Nossa Senhora. E ele disse que no encontro, quando ele abria a Bíblia, era de encontro com a imagem. E ele disse que aquela imagem de Nossa Senhora ficou assim, nos olhos dele, sabe? Ele lembrava dela o tempo inteiro no encontro. Ele falou, não entendia por que eu lembrava daquela imagem de Nossa Senhora chorando sangue. Quando foi de noite, que ele foi dormir, estava todo mundo dormindo, ele disse que ele começou a ter um sonho. Ele viu um carrinho de bebê e um bebezinho dentro e uma mulher balançando aquele carrinho, para lá e para cá, para lá. Aí disse que ele olhou assim, ele disse, Leda, eu não estava dormindo, parecia que eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo, era tão real a coisa, que eu vi aquele carrinho balançando. Aí eu vi aquela mulher e eu tentei olhar para aquela mulher. Aí eu olhei para ela, eu vi a mulher, era a mulher da foto. E aí eu disse assim, é Nossa Senhora. E aí ele disse que ele dormiu, quando ele disse, é Nossa Senhora. Aí ele disse que foi a noite mais maravilhosa que ele dormiu durante todo esse tempo da vida dele. Porque até então, né, com uso de droga, algo, você nem consegue dormir bem. Ele falou que ele dormiu como um anjo. Quando foi no outro dia, bem cedinho, bateram lá, né? Vamos levantar, vamos todo mundo. Aí ele já falou, opa, vamos tomar café. O cara, não, hoje ninguém vai tomar café. Primeiro levamos para a Capela do Santíssimo. Aí levantaram todo mundo e ele disse que ele estava sem entender o que estava acontecendo com ele. Ele estava com aquela imagem do carrinho balançando, com a imagem de Nossa Senhora, dele ter dito que era Nossa Senhora. Ele falou que ele estava confuso e não sabia o que ele estava vivendo. Ele já estava diferente. Estava, e ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Aí, quando no momento a pessoa que estava apresentando o encontro chegou na frente e falou, gente, vocês perceberam alguma coisa diferente nessa noite? E todo mundo quieto. E ele estava assim, né, apavorado, com que ele estava sentindo coisas diferentes que ele não sabia. E aí ele quieto, ele falou assim, gente, alguém sentiu um perfume de rosas nesse lugar? Porque houve um perfume de rosas muito grande aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nossa Senhora esteve aqui. Ela veio nos visitar. E aí o cara olhou assim para ele, apontou para ele e falou assim, bueno, e ela veio visitar você nessa noite. Aí disse que ele desmoronou. Aí ele começou a chorar. Disse que as lágrimas caíam, ele não conseguia se conter.
Aí o cara falou assim, eu não sei o que você está vivendo tanto, mas Nossa Senhora visitou você nessa noite. Aí foi que ele contou do sonho, né, que ele teve. Ele falou, Nossa Senhora te visitou, então abra seu coração, porque você tem um presente do céu nesse encontro. Vai depender só de você levar a graça ou não. E Nossa Senhora que está cuidando. Aí ele disse que continuou o encontro, né? Teve um momento de confissão. E aí ele nunca tinha se confessado só para casar, né? Uhum. Aí o padre falou, Bueno, quanto tempo faz que você não se confessa? Ah, eu confessei para casar. Falou, então vai lá confessar. Aí ele, não, eu não sei nem o que contar. Aí o padre começou a ajudar, você fala assim, assado. Eu falei, cara, você é chato, né? Você não para de pegar no meu pé, agora quer que eu vá confessar? Não, você precisa ir confessar. Vai confessar. Você não quer ajuda? A ajuda começa pelo sacramento da confissão, que é cura e libertação e salvação. Vai confessar. Mas eu vou contar para outro homem mesmo? Ele é homem igual a mim, aquelas coisas, né? Sim. Ele falou, não, ele é homem igual a você, mas ele é um sacerdote. E ele vai perdoar, não é ele. Ele vai perdoar em nome de Deus. Vai lá, conta a tua vida para ele. Aí ele foi. Fez uma ótima confissão, o padre, né? Ele contou toda a história dele, de vício, de tudo. E aí ele teve a graça de receber o maior de todos os remédios, né? Então, Deus ele é tão maravilhoso, Nossa Senhora, que prepara tudo tão bem feito, que aí preparou ele para uma confissão. Ele precisava confessar os pecados dele. E preparou para ele receber o maior de todos os remédios, que foi a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus, que cura, que liberta você da escravidão, da morte, onde você se encontra, que arranca aquele mal que está dentro de você. E foi isso que Deus fez nesse final de semana, para arrancar o mal dos vícios da vida do Daniel. E aí ele disse que foi para a missa, comungou, recebeu Jesus. Então, ele disse que ele ficou maravilhado dentro do encontro. Quando ele chegou em casa e que ele começou a partilhar isso comigo, aí de repente ele falou assim, Lida, eu estou sentindo um gosto. Aí eu estou sentindo gosto de droga. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, você usou droga? Ele falou, Lida, eu não usei droga, eu juro. Eu não usei droga, eu não tinha como usar droga. E ele correu pro banheiro. E eu fui atrás, porque eu fiquei, não é possível, meu Deus do céu. Aí ele começou a vomitar. E eu olhei dentro do vaso, ele não vomitava alimento, eram uns pelotes, uns negócios pretos. Depois a gente foi ter discernimento, né? O Daniel teve a oportunidade de se confessar e de receber Jesus Eucarístico. E Deus sabia que precisava tirar toda a dependência química dele, do corpo dele, porque ele iria procurar droga de novo, o corpo dele ia ter essa necessidade. E Deus tirou através daquele vômito. Provocou um vômito que tirou. Tanto que não era um vômito, eram umas coisas estranhas, preta, que eu fiquei olhando. Falei, mas o que é isso que você vomita? Que coisa estranha. E ele falava que ele sentiu o gosto da droga naqueles vômitos. Então, depois, a gente foi entender que o vômito que Deus provocou, por meio da confissão que ele teve, e do remédio dos remédios, descido do céu, que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que cura, que salva, que liberta, que provocou aquilo nele. E para a honra e glória de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora, daquele dia em diante, daquele final de semana, o Daniel nunca mais se drogou. Nunca mais ele usou droga. E então eu digo que o que Deus realizou na vida do Daniel foi um milagre, e que Deus deixa a gente carregar a cruz até quando a gente consegue, porque na hora que a gente não consegue, Deus tira. Mas Deus espera de nós que a gente tenha confiança, perseverança. Porque é muito fácil eu dizer assim, me cura disso e Deus cura. Deus tira isso, Deus tira. Eu não vou caminhar, eu não vou perseverar. Porque é fácil pedir e Deus dá. Agora, quando você faz uma caminhada com Deus, e Deus vai vendo a sua constância, a sua fé, a sua esperança nele. Ora, você se abala, mas você retoma para Deus. Há um dia, há um momento no caderninho de Deus que ele fala, esse dia aqui vai ser para essa filha aqui. Esse dia vai ser o milagre da vida. E foi o que Deus preparou naquele final de semana. Então, naquele dia em diante, o Dani nunca mais se drogou. Ele nunca passou por uma clínica, nunca tomou remédio. O remédio dele foi a Eucaristia e a confissão. Por isso, a gente tem na igreja uma bênção imensa, que é os sacramentos. E às vezes a gente pode e não busca, está doente espiritualmente, está doente fisicamente,
E não busca o remédio de graça, dado do céu. Que cura, que salva, que liberta, que é Jesus. E aí eu fiquei assim, olhando para ele e falei, Dani, eu acredito em você. Eu acredito que aconteceu tudo isso com você. Porque eu acredito no que Deus me disse. Deus mandou esperar nele, confiar nele, ter esperança e confiança que ele faria. Então eu acredito que Deus salvou você, me salvou e salvou nossa família. Eu creio em Jesus que você está curado e está liberto. Agora você tem que se afastar das amizades que você tem. Você tem que procurar novos amigos e vir para a igreja comigo. A gente tem que mudar a vida. Porque se você permanecer nesse mesmo caminho, não tem como. Não tem. Aí ele falou, não, eu vou para a igreja com você, nós vamos começar uma vida nova. Eu quero a minha família, eu não quero perder você, não quero perder meus filhos. E nós vamos começar, porque Deus fez. E nós vamos começar a rezar o texto todo dia em casa. E aí começamos a rezar o texto juntos. Até então ele nunca tinha participado na igreja, não era de oração. Nada. Uhum. E aí Deus é tão... Eu falo que Deus ele é tão bom, que quando ele faz, ele nos surpreende. Ele nunca faz só aquilo que você pediu. Eu só pedi para Deus tirar as drogas do Daniel. Uhum. Deus tirou as drogas, depois Deus tirou o álcool. Deus depois tirou o cigarro, que depois eu vou contar para você. Uhum. E Deus levou o Daniel para a igreja. Eu não tinha pedido para levar ele para a igreja, mas Deus fez completo. É como, Deus não faz nada pela metade. Não. Olha, quanto mais Deus demora, mais caprichoso Deus faz. Uhum. As demoras de Deus é sempre para um bem maior. E hoje a gente entendemos que foi para um bem maior. Porque quantas pessoas nós pudemos ajudar dentro dos encontros de casais, nas palestras que a gente deu enquanto ele estava vivo, do poder de Deus, da intercessão de Nossa Senhora. Quantas pessoas testemunharam para nós que conseguiram se libertar buscando em Deus, na palavra, na Eucaristia, no terço, a libertação de uma vida ser transformada. De acreditar que há poder na oração e há poder na palavra de Deus, que ela é viva e que há poder na intercessão de Nossa Senhora. E aí fomos conhecer um grupo de oração, ficamos lá, eu ainda estou lá até hoje, né? Depois ele partiu. Deus deu a graça do Daniel ficar limpo, né? Na linguagem que a turma fala, 24 anos, né? Porque já vai fazer 4 anos agora em dezembro que ele faleceu. Mas naquele dia ele viveu mais 4 anos sem drogas, sem nada, limpo, buscando Deus, servindo a Deus. Aí Deus o levou para a igreja, ele passou a ser ministro da Eucaristia, pregador da palavra, músico, coisas que eu nunca na minha vida imaginei que eu pudesse vê-lo, né? Nunca imaginei. Até depois eu falo assim, eu só pedi para o senhor tirar ele das drogas. Eu nem pedi para o senhor levar ele para a igreja comigo. E o senhor foi além, muito além do que eu pedi. Muito além, porque Deus nos surpreende. Ele faz sempre o melhor, completo, sem volta. Porque quando Deus põe a mão, não tem mais volta. Né? As pessoas dizem, ele não tem jeito. Ele não vai mudar. Viciado como ele é, ele nunca mais vai sair desse mundo. E quando eu ouvia isso das pessoas, no meu coração eu não deixava ficar. Eu falava bem baixinho para mim no meu coração, em nome de Jesus, essa palavra não tem poder. Deus é o poder. Ele tem poder para mudar. Isso que ele está dizendo que ele não tem jeito, porque Deus tem poder. Então eu nunca deixei que as palavras negativas, porque as pessoas não acreditavam que ele pudesse mudar. Né? Conhecendo a vida dele, o que ele estava fazendo, não achava, nem minha família não acreditava mais que ele poderia mudar no fundo do que ele estava já das drogas, né? Mas quando a gente acredita em Deus e confia em Deus, o milagre acontece, mas não no tempo nosso, não na hora que a gente quer. Não do jeito que a gente quer. Não do jeito que a gente quer, mas no tempo e na hora de Deus. E quando chegar esse tempo, essa hora de Deus, Deus vai fazer o que tem de melhor, como ele fez com a gente. Então Deus realizou esse milagre em Daniel, aí depois ele foi parando com a bebida, parou de beber. Em vez em quando a gente ia em alguma coisa, ele tomava assim, mas era uma coisa muito rara, coisa que ele bebia de tropeçar, sabe? As drogas foi naquele final de semana. Zerou. E aí Deus começou a tirar os amigos de drogas. Então, às vezes ele saía, ele voltava bravo. Nossa, Leda, não acho mais meus amigos. Não tem mais graça sair, não encontro. Eu falei, Dani,
Não tem como você viver nesse mundo. E aí o que eu percebi? Deus foi tirando aquelas amizades que poderiam, de alguma forma, influenciar ele novamente. Sim. Trocou os amigos. Então, foi dando novos amigos, amigos de igreja, as pessoas do grupo de oração, da igreja. Então, trocou todo aquele ciclo de amigos que ele tinha por pessoas que realmente se importavam com ele, que queriam o bem dele. Então, a gente começou a caminhar, começamos a ter novos amigos. Como que foi a reação dos seus filhos? Eles eram novos, né? Na época, o Gustavo estava com 5 anos e a Bianca tinha 6 meses. Era muito novinha. Uhum. Mas o Gustavo, com 5 anos, ele presenciou muita coisa ruim. Eu tinha... E até eu rezava muito para Nossa Senhora, porque eu ficava com medo. Eu falava, minha mãe, ele cresceu... Na barriga ele sofreu agressão por causa do pai com droga. Nasceu vendo o pai drogado. Ele está com 5 aninhos, ele só assistiu coisa ruim. E o que ele vai ser dele? E se ele levar isso para a vida dele? Lá na frente, ele acabar seguindo os caminhos. Eu tinha, sabe? Então, eu sempre consagrava ele a Nossa Senhora, a Bianca. E eu falava para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor faz a obra completa, então eu acredito que os meus filhos vão estar salvos desse mundo de drogas. O Senhor não só tirou meu marido, mas o Senhor também vai salvar meus filhos, para que eles não entrem nessa vida de drogas, né? E realmente, meus filhos são uma bênção de Deus. Meu filho nem bebe. Não bebe, não fuma, nenhum dos 3. Paizão. Paizão, exatamente. Já é pai, já? Já, agora tem a minha netinha tem 1 ano e 6 meses. Que bacana. E aí, nessa trajetória de vida, a gente deu muito testemunho do poder de Deus. O Daniel pôde testemunhar com a vida dele, que ele era um homem novo. Muitas vezes, estava dando palestra, às vezes ele via uma pessoa que conhecia ele. Depois o cara chegar para testemunhar para ele, sabe? E o cara olhar assim, pô, mas eu conheço esse cara aí. Esse cara é tranqueira, meu. Esse cara dando palestra aqui, o cara é um tranqueira, o cara usa droga, papapá, já aprontou tanto lá na rua, eu estava junto com ele, usava droga com ele, como é que ele está aqui na frente dando palestra? Até ele começar a contar como que Deus fez na vida dele. A transformação do milagre, depois de o amigo vir e falar, Bueno, eu acredito em você. Eu acredito que Deus fez isso na tua vida. E se Deus fez na tua vida, vai fazer na minha também. Eu vou também lutar para me salvar, porque eu estou aqui, mas eu tenho ainda o vício das drogas. Várias vezes de alguns encontros da gente, de pessoas que eram usuárias, que estavam fazendo encontro, que o conhecia, que fazia aquele julgamento e depois vinha falar com ele e testemunhar para ele. Bueno, se você conseguiu, eu também vou conseguir. Que bacana. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar, por mais difícil que seja a cruz, mais pesada que ela seja, com Deus, ela se torna mais leve. E se você permanecer no caminho de Deus, reto, sem se desviar, porque quando a gente está na dificuldade, aparece muitos. Vai no terreiro, vai não sei aonde, vai não sei para onde. E eu comecei a receber muitos convites para esse tipo, Leda, vamos estar legal, levar a roupa do Daniel não sei aonde. Fazer uma simpatia? Assim, vamos no terreiro não sei aonde, vamos levar a roupa. Eu falei, não. Se tiver que curar, é Jesus que cura. É Ele que salva, é Ele que... Eu estou aqui, vai ser aqui. Eu não preciso ir para outro lugar, atrás de cura, de libertação para o meu marido, se quem cura é Jesus. Então, por que eu vou sair daqui se é Ele a única pessoa que pode fazer isso? E foi exatamente isso. Então, o que eu quero dizer, nunca afaste de Deus, nunca procure outros caminhos, achando que, não, aqui vai ajudar. O caminho é Deus. E você lutar para querer ser salvo, né? E no momento também que a pessoa estiver sentindo muito fraca, querendo desistir, procura Deus também. Deus. É tanto que foi no momento, né, que ele viu que a coisa ia ficar ruim mesmo para ele, que ele aceitou. É o que chamou... Mas é que aquilo, né? As orações, Sim. Longas orações, para um dia Deus abrir o reservatório e tocar no coração Sim. dele e dizer, vai, aceita o convite e vai, porque a tua hora chegou. Então Deus faz tudo na hora certa. Aí de repente as pessoas falam, nossa, mas você reza pro seu marido. Não acontece nada, você está perdendo seu tempo. Você não está perdendo tempo. Tempo da espera, né? Você não está perdendo tempo. 9 anos rezando, não é 9 dias, não é 9 meses. É tempo, né? É tempo. E não vou dizer para você que os 9 anos eu fiquei todos os 9 anos, nossa. Não, tinha dia que, como eu estava falando, no dia que eu me enfraquecia, que eu falava, Senhor, não aguento mais, não quero mais. Aí vinha a palavra, o salmo, eu sou bom pastor.
Deus firmando que ele era o bom pastor, que ele estava junto. No vale escuro, você está passando comigo. Então, isso sustenta a gente, vai dando força e você vai seguindo em frente. E aí nós vimos a glória de Deus, o poder de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Então, foi ela que tudo cuidou. E aí, no final do encontro, né, que ele falou que quando o padre se apresentou, o padre disse, olha, Bueno, o encontro foi muito bom para mim. E eu acho que eu tinha uma missão, porque depois ele partilhou a história dele lá e falou, eu acho não, eu tinha uma missão, eu tinha que estar aqui. E eu tenho certeza hoje que foi Nossa Senhora que me trouxe para conhecer, porque ele queria implantar o cursilho na paróquia dele lá e não tinha. Então ele quis fazer para ver como que funcionava, para depois ele levar para a paróquia. E ele falou, Bueno, Deus me trouxe aqui com Nossa Senhora para conhecer esse encontro, mas muito mais de conhecer, para me colocar do teu lado. Para eu ser a seta de Deus nesse encontro, para você permanecer, para você ficar, porque Deus tinha um milagre para fazer. E que milagre que eu tenho certeza que Deus fez na tua vida. E aí o padre abraçou ele, aí ele falou, olha, padre, eu estava com vontade de dar um soco no senhor já. E ele voltou para casa e me contou essa história maravilhosa. A gente rezou, agradeceu a Deus, rezamos o texto. E a partir daquele dia a gente passou a rezar o texto todo dia juntos, sabe? Qual que foi a sua sensação na hora que ele contou essa história? O que você estava sentindo por dentro? Eu chorava e aquela vontade... Sabe quando você tem vontade de sorrir e chorar ao mesmo tempo? Era uma alegria, porque eu sentia, eu sabia que ele não estava falando da boca para fora. Eu sentia que Deus tinha feito. Eu falei, chegou, Dani, eu tenho certeza. Ele falou, Leda, mas... Eu uso droga. Como é que vai ser amanhã, quando eu for trabalhar, encontrar com a turma na rua? Eu vou ter necessidade. Eu falei, Dani, confia em Deus. O que Deus faz é para sempre. Se Deus te tirou, e eu creio que Ele te tirou, eis a prova desse vômito, você não vai ter necessidade de droga. Você vai aguentar, você vai ficar. Você só tem que fugir das ocasiões. Sim. Não é porque Deus fez que você vai dar bandeira e vai ficar indo pro lado das bocadas, né? E foi o que ele fez. Ele foi se afastando dessas pessoas e Deus mesmo se encarregou vai preparando e tirou. E a gente viveu o resto do nosso tempo, até o momento dele falecer, glorificando o nome do Senhor, testemunhando o que Deus fez na vida dele, para honra e glória, e depois ele se libertou completamente. Eu queria contar também, assim, se der tempo, dá tempo? Sim, dá tempo, a gente tem todo. Deus deu uma graça para o Daniel Grande, porque lembra que eu falei que meus filhos nasceram, ele não pôde levar para o hospital, né? O Gustavo, ele estava drogado, a Bianca também. Os 2 partos que eu tive, os 2 foi meus irmãos que me levaram, porque ele não tinha condição de me levar, de tão ruim que ele estava. O da Bianca também. Também. Aí, só que Deus preparou um presente, né? A Bianca foi a chegada da Bianca e o presente de Deus, porque a Bianca estava com 6 meses quando Deus preparou esse encontro para ele. Então, a Bianca foi só na barriga, né? Presenciou coisas ruins na barriga, mas quando ela nasceu, depois de 6 meses, foi onde aconteceu o encontro, então ela já não conheceu esse lado escuro do pai, né? Das drogas. Só o Guto que teve a infelicidade de viver esse tempo ruim. Ela foi eu falo que o nascimento da Bi foi um presente de Deus, porque ela nasceu e 6 meses depois houve todo esse milagre na vida da gente. E aí, a gente caminhando na igreja, na época era o padre Tocatello, que estava na paróquia, a Nossa Senhora Aparecida, ele pediu para a gente fazer um encontro de paternidade responsável, lá em Jundiaí, para trazer para a paróquia. Só que como, na época, quando a Bianca nasceu, como eu ainda não sabia o que estava acontecendo com o Daniel, eu falei, você pode operar, fazer vasectomia, porque eu não vou mais ter nenhum filho com você. Não quero mais filho. Temos 2, um casal, tá bom. E eu ainda não tinha conhecimento, assim, que era a igreja, né? Ensinava sobre o método Miles. Eu não sabia que fazer cirurgia ou qualquer tipo assim não era aconselhável para um casal cristão. E aí, assim que ela nasceu, já em seguida, ele fez a vasectomia, né? E aí, depois a gente foi descobrir, né, que era uma coisa que não podia ter feito. A gente começou a caminhar e a gente foi conhecendo as diretrizes da igreja e a gente soube que a gente tinha feito uma coisa errada. E o padre pediu para fazer esse encontro de paternidade responsável. Aí ele falou para o padre, como é que eu vou fazer o encontro se eu não posso mais gerar filho? Se eu fiz vasectomia?
Aí o padre falou, não tem o que fazer, mas vai lá. Uhum. Vai lá ouvir e trazer para nós. E aí a gente foi. E lá, nas palestras, ele ficou muito tocado. E aí ele começou a chorar numa das palestras, falando, né, da vida, de gerar o filho. E aí a psicóloga falou, mas, Bueno, por que você está chorando? Ele falou, eu não era nem para estar aqui. Eu sou vasectomizado, eu não posso mais trazer filho ao mundo. E eu estou aqui de gaiato. E aí, meus filhos, eu tive 2 filhos já, eu não pude ser um bom pai com esses filhos, não pude nem levar minha esposa no hospital, porque eu não tinha condições na época, de tão drogado que eu estava. E hoje eu queria ser um pai, dar um exemplo, e hoje eu não posso mais fazer esse papel de pai. Aí a psicóloga explicou para ele que a gente podia fazer o método mesmo, ele operado, como se não fosse, para a gente viver. E a gente saiu dali mais confortado dali, né? E trouxemos o encontro para a paróquia, passamos para o padre e tudo. E aí ele me disse que lá, no momento de oração, ele fez um pedido para Deus. Ele disse que ele fez assim, falou, Deus, se o Senhor me der a oportunidade de ter mais um filho, eu vou ser um pai diferente do que eu não fui para os meus filhos, para os meus 2 filhos. Ele disse que ele fez no silêncio do coração dele. Só depois que eu engravidei da minha filha foi que eu fiquei sabendo, né, que ele tinha feito essa oração para Deus. Vimos o encontro, passado uns 3 meses, eu comecei a sentir mal-estar, né? Aí eu falei, Dani, eu estou sentindo mal-estar, doendo minha barriga, não sei. Ele falou, vai no médico, procurar ver o que está acontecendo. E aí eu fui no médico, o médico falou, aí o médico sabia que ele era operado, tinha falado para o médico que ele era operado, já tá, aí nesse meio tempo já faziam 5 anos, né? Eu falei, doutor, meu marido já está operado, já faz 5 anos. Ele falou, não, então gravidez não é, você pode estar com mioma, com um cisto, que também causa esses sintomas, vamos fazer um ultrassom para ver. E aí eu fui fazer o ultrassom, o Dani foi trabalhar, eu fui fazer ultrassom, e na minha cabeça eu tinha um cisto, eu tinha qualquer coisa, menos um bebê. Não passava na minha cabeça. Porque quando você faz uma cirurgia, você deleta, né, esse assunto de filho. Aí você pensa, bom, filho eu não vou ter mais, é o que eu tenho e não vai vir mais nenhum. E aí, quando eu fazendo ultrassom, o médico olhou assim, disse assim, olha, já tá dando para ver os dedinhos. Eu olhei, que dedinho, doutor? Essas coisas têm dedinho também? Aí ele falou assim, minha filha, que coisa? O que você tem? O que você acha que você tem? Eu falei, eu acho que eu tenho um cisto, que eu tenho um mioma. Ele falou, mas quem falou isso pra você? Eu falei, bom, eu tô achando que eu tenho isso. Ele falou, mas por que você acha? Eu falei, porque meu marido é operado. Como é que eu vou estar grávida? Só posso ter outra coisa, menos um filho. Eu lembro da cara do médico que, nossa, eu fiquei até com raiva dele na hora. Ele olhou bem pra mim assim e falou assim, olha, isso é problema seu, mas você tá grávida. Nossa, a hora que ele falou isso, sabe quando você... Eu não queria acreditar. Eu levei um choque. Não, eu levei um choque. Porque daí eu lembrei do Daniel lá atrás. Não lembrei do homem novo que Deus tinha feito. Eu lembrei do homem velho que eu tinha casado, violento, que eu não sabia o que ele ia fazer comigo quando eu chegasse em casa e que eu dissesse que eu estava grávida. Exato. Eu lembrei do que ele era antes, né? Eu falei, doutor, eu não posso estar grávida. Olha direito aí, pelo amor de Deus. Ele falou, filha, você tá grávida. E olha aqui. Aí começou a me mostrar. Aí eu chorei. Eu saí daquele consultório tão desnorteada que eu não fui nem para casa, fui para casa da minha mãe. Cheguei lá e falei, mãe, eu tô grávida. Eu não sei como é que eu vou contar pro Daniel quando ele chegar em casa. Aí minha mãe já entrou em parafuso, chamou minha irmã. E agora? O Daniel vai matar. E todo mundo lembrou do Daniel antigo, né? Esqueceram do homem novo, que era uma pessoa... Só lembrava, ele vai pensar que você traiu ela. Eu nunca vi falar disso, que uma vasectomia depois de 5 anos engravide. Falei, mãe, eu não fiz nada de errado, eu tô grávida e é dele. Não tem outra explicação, é dele. Agora, como que eu tô? Não sei, mas é dele. Aí meu irmão falou, Leda, de noite nós vamos na sua casa. Não conta pra ele enquanto a gente não chegar lá, porque se ele bater em você, a gente vai bater nele. Aí eu falei, não, vai ser pior. Eu falei, não. Aí meus irmãos, não, nós vamos pra lá com você. Eu falei, não, eu resolvo isso. Ele falou, se ele bater em você, nós vamos lá acabar com ele. Fica sabendo. Amanhã cedo eu tô na tua casa pra ver se ele te bateu em você. Aí Dani chegou em casa, eu lá. E ele viu que eu estava com os olhos inchados de chorar. Ele falou, o que aconteceu? Você está com alguma coisa ruim? Você foi no médico? Você tem uma coisa ruim?
Aí eu falei, ó, Dani, senta aí que eu vou te contar. Aí ele já pensou que eu tava com câncer. Você tá com câncer no útero? Eu falei, que câncer, nada. Ele falou, o que você tem então, mulher? Fala. Aí eu respirei e falei, ó, Dani, é o seguinte, o médico disse que eu tô grávida. Aí ele olhou assim pra mim, você tá o quê? Eu falei, pronto, agora tô morta, vai me enforcar, né? Eu falei, o médico disse que eu tô grávida. Ele olhou pra mim, ele sorriu, ele começou a me abraçar e me beijar, e eu fiquei sem entender, e eu falei, ué, você não tá brava porque eu tô grávida? Eu falei, como que eu vou estar brava com você que você tá grávida? Eu falei, ele tá pensando que eu fiz besteira? Claro que não, eu conheço a mulher que eu casei. Eu falei, Dani, não, mas ele falou que eu tô grávida e você é operado. Eu falei, eu sei. Aí ele falou, lembra do encontro que nós fomos? Eu pedi para Deus uma oportunidade de ser pai. Ele me deu. Aí quando ele falou isso, aí eu comecei a chorar. Aí eu chorei mesmo. Eu falei, jura, Dani? Ai, graças a Deus. Porque eu falei, nossa, você é uma mulher morta, né? Sim. Ele, não, eu confio em você, vamos procurar o médico, né? Para ver o que aconteceu, mas eu tenho certeza que tem a mão de Deus aí. Eu pedi para Deus, se ele me desse a oportunidade, eu ia fazer diferente. Eu ia cuidar, ia levar você para o hospital, eu ia dar banho, coisa que eu nunca fiz nos meus filhos quando nasceram. O Gustavo nunca... Eu peguei no Gustavo para dar um banho, para fazer nada. Eu quero levar você para o hospital, eu quero cuidar desse bebê como se fosse os dois. Uhum. E aí nós procuramos o médico disse assim, pediu o exame deu que ele continuava operado. Caramba. Eu falei, doutor, aí ele olhou assim, ele falou, Leda, fica calma. Eu falei, não, Dani, tá errado. Como que o exame vai dar que ele tá... Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, o senhor quer que eu seja uma mulher morta? Porque eu tô grávida e é do meu marido. E o senhor está dizendo que fez o exame aí e está acusando que ele continua operado. Que negócio é esse? Ele falou, aqui está dizendo. Eu falei, doutor, o senhor vai ter que achar uma explicação para nós. Ele falou, não, Leda, deixa quieto, eu já sei que é meu e acabou. Eu falei, não, tem que ter também, a medicina tem que dar uma resposta. A justificativa, né? Por que eu tô grávida? Se o senhor está dizendo que você está operado, que negócio é esse? Aí ele, então vamos pedir um outro exame mais específico, mas... Aí no segundo exame, aí deu um pouquinho de espermatozoide. Aí ele fez lá um desenho, explicou para nós que papapá, que eu devia estar no período fértil, que naquele dia a pontinha cruzou e naquele momento... Ele falou, entre 1000 acontece e você foi a premiada. Aí ele falou, olha, doutor, eu agradeço pela sua explicação, mas eu acredito muito mais que foi um presente de Deus, porque eu pedi para Deus ser pai novamente. E ele me deu. Operado ou não operado, ele me deu. E a Maria Fernanda nasceu... Todo mundo, eu falo para o pessoal que eu nunca recebi tanta visita quando nasceu aquela menina como ela, porque todo mundo queria saber com quem ela parecia. Mas eu falo que Deus é tão perfeito e caprichoso, que tudo que ele faz é perfeito. A mão de Deus, quando ele põe, ninguém mexe. A Maria Fernanda nasceu, ela é a cara do pai. Até o furo, o Daniel tinha um furo aqui bem fundo, ela tem, igualzinha. Branquinha, que nem... É a cara dele todinha. Todo mundo que chegava dizia, nossa, Fê do Bueno. Não tinha como falar. Não tinha. Até hoje, a turma vê ela na rua assim, você é filha do Bueno. Ela é idêntica, assim, o pai em tudo, sabe? Loira, que nem o pai tinha olhos claros. Ela nasceu com olhos claros, mas depois escureceu. Mas aí o Dani pôde fazer com a Maria Fernanda o que ele não fez. Então, às vezes, ele chamava os meninos, vem cá, vamos ver o pai dar banho na Maria Fernanda. Aí o Gustavo às vezes falava, pai, o senhor fazia isso comigo? Aí ele chorava, né? Ele falava, fazia, filho, mas ele sabia que não fazia, né? Então ele chorava, ele falava, fazia, filho, banhava você também, Bianca. Mas ele sabia que ele não tinha feito nada disso. Mas ele estava tentando reparar na Maria Fernanda o que ele não tinha feito com os outros. Então ele tentou ser um ótimo pai com a Maria Fernanda e com os outros dois, né? E ele pôde fazer, assim, em vida, aquilo que ele não fez com os dois no começo, mas ele pôde reparar. Deus deu a oportunidade dele reparar com a Maria Fernanda e tentar corrigindo com os outros dois. E os filhos puderam ver um pai novo, né? Um pai que renasceu, né? Estava num mundo escuro e pôde vir para a luz. E vir o testemunho do pai. Da gente ir para a igreja, chegar na igreja, sentar num banco, os 5. Tinha vezes que estava no altar, eu era ministra, o Dani também era, e eles 3, o Gustavo tornou acólita, a Maria Fernanda também, coroinha. Tinha vezes que no altar estava a minha família inteirinha.
O presente Ai, de que Deus. demais. Deus é tão fantástico, sabe? Que às vezes a gente estava na escala, caía. Tava eu, Gustavo. O Gustavo foi pouco. Depois ele foi para a Aliança de Misericórdia. Ele ficou 3 anos lá fazendo experiência. Depois ele voltou e casou. Mas às vezes estava eu, a Maria Fernanda e a Bianca e o Dani, tudo no altar. Deus é fantástico. Eu falei, gente, eu pedi para Deus somente a conversão, a libertação, e Deus foi além, sabe? De superar. E aí o Dani continuou, como eu disse para vocês, ele largou as drogas, foi largando o vício do álcool. O Dani continuou fumando. Ele continuou fumando. Fumando. Ele fumou por um bom tempo. Ainda fumou 2 anos. Sim. 2 anos depois desse período de conversão das drogas, ele ficou. Mas ele estava se sentindo incomodado. Ele falou, Leda, eu me incomodo porque eu ainda tenho um vício. Não é um vício que prejudica mais minha, mas me prejudica. E é um contra-testemunho de alguma forma. Vou beber também. Você quer água? Tem aqui, obrigada. Tem. Mas ele se sentia prejudicado de alguma forma. Nele, né? E ele achava que era um contra-testemunho porque ele fumava e ele estava incomodado. E como a gente estava em grupo de oração, então a gente renuncia muito aos vícios, essas coisas. Ele se sentia incomodado com a pregação, né? Às vezes ele ia pregar e falava, nossa, Ledão, tem alguma coisa que atrapalha a minha pregação, eu não me sinto adequado para pregar, porque eu tenho um vício comigo ainda. Como que eu vou falar de vício para as pessoas, de abandonar o vício, se eu tenho ainda o cigarro? Aí eu lembro que foi um dia de louvor lá em Taubaté, era com o padre Alberto Gambarini. Ia ter um domingo de louvor, e ele falou, Leda, vamos nesse domingo de louvor? Eu falei, vamos. Aí a gente foi, inclusive foi bastante gente da renovação, a gente foi para lá. E nesse dia estavam os arautos do Evangelho, né? Aqueles que passa com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. É a terceira vez eles aqui já sendo citados. Então a Nossa Senhora é fantástica, né? E é ela, sempre ela na frente, abrindo a porta para o filho completar a obra. E aí no momento que o padre Alberto falou assim, olha, Nossa Senhora vai passar aí no meio de vocês, peça o impossível para ela, algo que você não consegue, e para você é impossível, entrega para ela a hora que ela passar pertinho de você, porque ela vai pegar. E aí a hora que eles passaram pertinho da gente com Nossa Senhora e parou bem na frente da gente assim, ele disse que entregou o vício do cigarro. Aí ele falou, Nossa Senhora, eu não consigo parar de fumar. Jesus já me curou das drogas, do álcool, mas eu tenho esse vício do cigarro que esse eu não consigo. Eu quero entregar para a senhora. Recebe o meu vício. Eu quero me libertar do cigarro. E aí passou, a imagem passou, continuamos o dia de louvor, terminamos com a missa, viemos embora. Quando chegamos em casa, já era quase 8 e pouco, ele ia trabalhar no outro dia, ele falou, Leda, eu vou lá em cima no bar, vou ver se eu comprar cigarro, porque amanhã eu vou trabalhar. Aí eu falei assim, ô Dani, mas você não entregou o vício para Nossa Senhora, que agora vai comprar cigarro? Eu entreguei, mas eu ainda fumo, né? Vou lá comprar cigarro, ainda não estou liberto. Ele falou que ele rodou o bairro, atrás de um cigarro naquele dia e não tinha um cigarro nos bares onde ele foi. Quando ele voltou para casa, ele falou assim, Leda, você acredita que não tem cigarro nos bares? Eu não sei o que aconteceu. Eu fui em uns 3 bares e nenhum tem cigarro. Aí eu comecei a rir, sabe? Eu falei, Dani, então Nossa Senhora escondeu esse cigarro para você não ver. Deve estar lá, mas você não viu. Aí ele falou, bom, agora não dá mais tempo, vou trabalhar. E em casa tinha cinzeiro pela casa inteira, porque ele fumava muito, era cinzeiro na sala, no quarto, tudo canto. E eu não me dei conta que ele foi trabalhar, foi a semana toda, e eu não me dei conta que os cinzeiros estavam vazios. E ele trabalhou a semana inteira. Quando foi na sexta-feira, ele olhou para mim assim, ele falou, Leda, você percebeu alguma coisa diferente? Eu falei, o quê? Você viu que o cinzeiro está limpo? Eu falei, eu pensei que você estava limpando. Ele falou, Leda, eu não comprei cigarro mais, e eu não fumei mais, e eu não estou mais com vontade de fumar. Eu parei de fumar. Nossa Senhora tirou o vício. E naquele dia, ele não fumou mais. A partir daquele dia, ele passou até... Ele falou que quando sentia alguém perto dele fumando, dava um negócio ruim nele, ele se afastava. Aí eu falei, Dani, tá vendo por que você não encontrou o cigarro? Porque Nossa Senhora, ela viu a sinceridade do seu coração, o seu desejo de largar o vício que você humanamente não conseguia, mas você precisava da ajuda divina. E ela viu a sinceridade do seu coração em pedir para ela, por isso ela agiu. E ela pediu para o filho permitiu.
E por isso que você não achou cigarro. Ela deu um jeitinho de esconder o cigarro quando você foi passar nos barzinhos lá e não achou. E aí passou a semana trabalhando, quando você se deu conta, você não fumava mais. E não fumou mais a partir daquele dia. Nunca mais fumou. Nunca mais fumou. Para você ver que tem coisas que demoram, mas quando vem é perfeito. Sim. Porque a gente sabe que vício é terrível, né? Seja o álcool, seja a droga, a pessoa não consegue Tem largar a assim. dependência química do corpo, né? Tem. Mas o cigarro foi naquele dia. E o cuidado... Mas, assim, o cuidado, Nossa Senhora, dele não ter encontrado cigarro naquele dia, eu achei fabuloso. Isso é surreal, né? Surreal. Eu falei, gente, isso é cuidado de mãe. Esconder o cigarro pro filho não pegar. Né? Porque se ele pega, ele ia levar, ele ia fumar. Sim. Né? E como ele ia trabalhar no outro dia cedinho, não tinha bar aberto, ele ia ter que ir sem cigarro. E se ele encontrasse o cigarro, ele ia levar o cigarro pro trabalho. Então, naquele dia também, a graça de Deus ali, por meio de Nossa Senhora. Então, eu falo que todas as graças que a gente recebeu, todas elas vieram pela intercessão de Nossa Senhora. Se a gente quer alcançar milagres, não tem outro, senão aqui, ó, se agarrar no terço com a Virgem Maria. É com ela que tudo acontece. O filho faz aquilo que a mãe pede, por gratidão, né? Por amor, por respeito a ela. Porque ele também sabe que ela não vai pedir nada que não seja bom para os filhos dela. Ela está pedindo porque ela sabe que é bom e que é necessário. E ele vai dar na hora que for o momento certo. Durante 9 anos eu rezei, não era a hora. Eu tive que passar 9 anos de luta, de choro, de sofrimento, de lágrimas, de angústia nas madrugadas, para perseverar na fé. Talvez, se não tivesse vivido tudo isso, talvez a gente não tivesse ido para a igreja, não tivesse caminhado, não tivesse dado tantos testemunhos para as pessoas do que Deus fez. E aí, assim, Dani viveu esses 24 anos depois, totalmente liberto do cigarro, das drogas. E aí, no ano de 2020, Dani começou a ficar doente da coluna. Mas a coluna é uma coisa que não mata, né? Você sofre com a dor, mas não mata. Então, ele ficou muito ruim de coluna, acabou até se aposentando por causa da coluna. Mas no 2020, né, estava a onda do Covid, né? Aquele Covid. E o Dani estava com a imunidade muito baixa em dezembro. E aí ele pegou uma gripe muito forte e eu falava, Dani, vamos no médico, você tem convênio? Ele, não vou. Eu vou lá, vou pegar Covid, vou morrer, não quero morrer agora, ainda tenho que fazer muita coisa pelo evangelho, quero pregar ainda, não sei o quê. Eu sei que daí, no dia 9, ele faleceu no dia 10, no dia 9, na noite, a gente sempre rezava junto. Mas naquele dia, sempre, na maioria das vezes, era eu que, quando terminava, Dani, vamos rezar? Naquele dia foi ele que se antecipou. Ele falou, Leda, vamos rezar? Vamos rezar junto? Eu falei, vamos. E aí a gente foi rezar, um dia antes dele ir para o hospital. Eu nunca vi, o Dani sempre, depois da conversão dele, eu sempre vi ele fazer muitas orações comigo, mas eu senti uma oração tão profunda e tão sincera naquela noite, que eu fiquei bem assim, porque ele rezou muito profundo. E ele fez um momento de perdão, sabe? De pedir perdão para Deus na oração dele. Ele começou a pedir perdão e foi falando os pecados dele na minha frente, sabe? Foi pedindo perdão e falando, Senhor, perdoa por isso, por aquilo, por isso. E foi falando, pedindo perdão a Deus. E depois me pediu perdão. Depois chamou os filhos para vir ficar ali junto. Pediu perdão para cada um deles, sabe? Pediu para perdoar, sabe? E depois do perdão, eu pedi uma palavra. E qual foi a palavra que Deus deu? Salmo 22. Que eu quero 22. Até ler para vocês. É sério? Nossa, Deus deu o Salmo 22 naquela noite. Quando eu li, eu falei, Dani, Deus está dando um salmo que acompanhou a minha vida toda com você. Eu quero até ler, porque é uma palavra que eu amo de paixão, que é o Salmo 22. Aqui, deixa eu pegar aqui. A palavra vai dizer, o Senhor é meu bom... Estou até emocionada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. E como restaura, viu? Pelo caminho reto ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Grande verdade.
Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparai para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramai o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E Deus nos deu esse salmo de novo naquela noite. E eu li para ele, eu lembro que ele chorou muito quando eu li esse salmo. E depois que a gente rezou, que ele pediu perdão, a gente fizemos um momento de louvor. Louvamos, agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito na nossa vida. Encerramos, né, pedindo a bênção um para o outro. Eu pedi a bênção para ele pediu para mim, ele abençoou os filhos, os meninos pediram a bênção para nós. Foi um momento muito profundo. E eu não sabia que era o último, mas era. E aí, na madrugada, ele ficou muito ruim. Nós fomos para o hospital com ele. Quando chegamos lá, o médico achou que ele estava com Covid, aí fizeram o teste, não era Covid. Aí o médico fez a chapa, e que ele estava com o pulmão todo tomado, com pneumonia. E ficou o dia inteiro lá tomando remédio. Quando foi 3 horas, eu fiquei lá com ele, e o médico falou, olha, eu vou entubar teu marido, porque ele está sofrendo demais, ele está com o pulmão todo tomado, não é Covid, mas ele está com pneumonia muito forte. E ele está sofrendo, então é preciso entubar. Aí ele pediu para eu sair do quarto para entubar, entubou. Quando foi 7 horas, o médico falou assim, a senhora precisa ir embora e voltar no outro dia, que nós vamos transferir ele para a UTI, porque lá vai ter os médicos da UTI o tempo todo para poder cuidar dele melhor e tirar ele do quarto, porque o quadro dele exige esse cuidado. Aí eu chamei meu filho, ele veio, me buscou. No outro dia cedinho, o Gustavo falou, mãe, deixa que eu vou, porque é só para autorizar. A senhora não vai poder entrar, não vai poder ficar lá. Então eu vou de moto, é mais rápido, porque eles vão ter que... Eu só tenho que assinar para passar ele para a UTI. Aí o Gustavo foi 7 horas da manhã lá. Quando ele chegou lá, ele disse que... Quando chegou, ele viu um corpo saindo do quarto, justo o quarto que o Daniel estava, né? Aí quando ele olhou, ele falou, é meu pai. Aí o médico chamou, conversou e falou, teu pai teve uma parada cardíaca 6 horas da manhã, ele não resistiu, né? E veio a óbito. E aí ele me ligou para falar que o pai tinha falecido. E foi um choque, assim, mas ao mesmo tempo, sabe, a palavra, o salmo, me veio ela de novo no coração, Senhor, meu bom pastor, e nada me faltará, ele me sustenta. E aquilo deu força para enfrentar, né, o calvário do velório, da perda. Mas eu fiquei feliz de um modo, porque na noite anterior, o Daniel tinha feito uma belíssima oração. Ele foi preparado. E uma semana antes ele tinha buscado a confissão, né? A gente tinha de se confessar, então Deus preparou ele para ir. Preparou ele para confessar, preparou ele para rezar com a família, a última oração juntos, em família. E ele partiu no velório dele. Eu falo que o cuidado de Deus, de Nossa Senhora, foi tão grande que eu fiquei tão agradecida a Deus, a Nossa Senhora, porque no velório dele tinha 4 padres. 4 padres no velório, 2 diáconos e muitos amigos. Até o padre Lúcio Savieto, que é muito amigo da gente, que estava em Jundiaí, ele veio. Tinha um padre da Aliança de Misericórdia, tinha um padre Marim, tinha um padre Lúcio, o padre Juversi, e tinha o padre Elias, que estava como um diácono, ainda não tinha se ordenado padre ainda, e o diácono Milton. E aí eu vi o cuidado de Deus, de cuidar até o último momento. De cuidou dele no momento da conversão dele, colocou um padre do lado dele, e no dia que Deus chamou ele de volta, Deus colocou 4 padres do lado dele, para estar ali junto, intercedendo pelo descanso eterno dele. E adivinha qual foi o salmo que foi lido sem que ninguém soubesse? Sem ninguém saber. Quando o padre Marim começou a fazer as exéquias, e aí ele começou a ler o Salmo 22. Quando eu escutei o Salmo 22 de novo, eu chorei muito, porque eu vi de novo Deus confirmando, né, esse salmo na nossa vida, quanto ele
é fiel com a palavra dele. Então, esse salmo me acompanhou desde o início do meu casamento, diante das dores, né, do sofrimento, na alegria de ver a ressurreição de Cristo no Daniel, né, da transformação na vida dele. A última oração que fizemos juntos e no dia do velório dele. Lá estava Jesus confirmando que ele é o bom pastor, e que ele cuida, e que ele ampara, que ele sustenta. Então, o que eu quero deixar de mensagem é que vale a pena confiar em Deus, em Nossa Senhora, vale a pena, mesmo que digam, olha, não tem jeito, não vai mudar. Não acredita. Se Deus tem um plano para a sua vida, Deus vai fazer. É que o tempo é dele, a hora é dele. Ah, tá, mas agora Deus tirou seu marido, ninguém está aqui para viver para sempre. O importante é que Deus deu a oportunidade para ele viver uma vida boa, depois de tanto tempo numa vida de escuridão. Ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, com Nossa Senhora, de conhecer Nossa Senhora, até porque ele nem tinha afinidade com Nossa Senhora. Depois se tornou um mariano, de falar de Nossa Senhora nas pregações dele, de se apaixonar por Nossa Senhora. Então, assim, Deus tem planos na nossa vida que a gente não sabe para quê. Quando eu casei com Dani, eu não imaginava que eu ia viver com ele, o que eu ia sofrer e as alegrias que eu ia viver depois do sofrimento, por meio da graça de Deus. Então, vale a pena esperar as demoras de Deus. Não se desespere. O mesmo que o mundo diga, isso não tem jeito. Nunca aceite. Eu nunca aceitava quando as pessoas diziam para mim, olha, Lídia, teu marido não tem jeito, ele não vai mudar. Você está perdendo. Eu nunca deixava aquilo ficar dentro de mim. Dentro de mim eu sempre dizia, tem jeito. E o jeito é Deus. E fui confiando por 9 anos em Deus, sem nada a ver, sem nada. E aquela coisa, aquele ditado, né, que fala assim, quanto mais você reza, mais assombração aparece. Parecia, porque quanto mais eu rezava, mais ele piorava. Sim. Aí da maconha foi para cocaína, depois passou para o crack. Então eu estava rezando e o homem estava só piorando. Mas o importante é não deixar de rezar. Não deixar de confiar em Deus e de esperar, porque Deus tem um tempo para fazer as coisas. Não é na hora que nós queremos, é na hora dele. O que Deus esperou de mim foi ser perseverante. Aguenta firme e persevera. Reza e fica comigo. Anda no meu caminho reto, não vai procurar outros caminhos, outros meios. É nesse caminho de cruz. É no caminho de cruz que você vai encontrar salvação. É no caminho de cruz que você vai encontrar alegria. Não é no caminho fácil. Ah, vem para cá, vem. Não, fica na cruz. A cruz não é para sempre. Jesus não ficou para sempre na cruz. A cruz foi a abertura que ele fez para nos salvar. Era necessário para vir a nossa salvação. E a cruz na minha vida, na vida de cada um de nós, tem um motivo. Tem uma história de Deus ali, que Deus quer construir, que Deus quer fazer para testemunho de outros. Então, depois a gente entendeu que era necessário viver aquilo. Foi preciso ele viver aquilo, e foi preciso para poder ele ver e conhecer Deus e Nossa Senhora, experimentar o poder de Deus e poder dizer para as pessoas, tem jeito. Através da história dele, ele conseguiu salvar quantas pessoas. Gente, a gente passou a dar palestra em encontros, Itu, Salto, Campinas, Indaiatuba, nos ECCs. A gente dava essa palestra de Nossa Senhora na vida da família e testemunhava isso. Todas as vezes que a gente voltava, a gente escutava um testemunho. Como era gratificante ouvir alguém falar, olha, a palestra de vocês, o testemunho de vida animou, mudou. Hoje a gente está aqui na igreja por causa daquele dia que a gente ouviu vocês dizer que Deus tem poder de mudar aquilo que o homem não pode. E Deus tem esse poder. Só basta confiar e esperar. É que hoje a gente vive num mundo, né, do botãozinho, isso, né? O mágico, né? Aperta aqui, chega aqui. Não, com Deus não é assim. Não adianta querer que Deus... Se ele quiser, até ele faz, porque ele é Deus. Tem coisa que até que você pede, Deus até atende rápido. Mas tem coisa que não. Tem coisa que tem que ter luta, tem que ter lágrima, tem que ter sangue, tem que ter persistência para poder, depois, você estar forjado em Deus. Hoje em dia, quando os problemas vêm, eles não nos abalam mais tanto. Lógico, você sofre, mas você não desmorona, porque você já se fortaleceu no sofrimento, na dor, e na palavra de Deus, e no texto com a Virgem Maria.
Então, quando chega uma notícia ruim, uma coisa ruim na sua vida, você aguenta, fica de pé. Você pode ver uma pessoa que está distante de Deus, quando ela encara um problema, se descabela, Sim. perde a esperança, cai no chão, quer já se matar, acha que não tem saída. Por quê? Não buscou ainda, não teve ainda a oportunidade, talvez, de ter um encontro com o Senhor. Porque esse encontro com Deus diariamente, todos os dias, é que vai nos fortalecendo, que vai amadurecendo a nossa fé, que vai fazendo a gente crescer e vai fazendo a gente confiar em Deus. Precisa rezar para confiar. Tem que ter oração, tem que ter intimidade. E como que se consegue isso? É todo dia um pouquinho, uma horinha do dia, um minuto, sei lá, de comunhão com Deus, com Nossa Senhora. Aí amanhã chega um problema na sua porta, bate, você não se descabela. Às vezes a pessoa fala, Leda, a casa está caindo, você parece que não está nem aí. Não é que não está nem aí. Tô. Tá. Né? Quando ele morreu, eu nossa, gente, eu estou morrendo por dentro, mas não é porque meu esposo morreu que, pronto, meu mundo acabou. Não, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está vendo todas as coisas. Eu não casei para viver eternamente aqui. Nem eu, nem ele, nem vamos viver eternamente. Deus chamou ele antes de mim. Mas eu fico feliz por Deus ter deixado ele experimentar o amor dele. Não ter levado ele naquele acidente. Exato. Porque se Deus tivesse levado ele naquele acidente, sei lá onde é que ele ia estar. Ele não tinha conhecido Deus, nem Nossa Senhora, não tinha experimentado o amor de Deus, e sei lá como é que ia estar a alma dele naquele tempo, né? Então Deus foi bom com ele, foi bom com a gente. Valeu a pena as demoras de Deus? Valeu. Se tivesse que passar tudo de novo, passaria. Passaria porque eu vejo o poder de Deus. Então, o que eu quero dizer? Nada é impossível para aqueles que confiam e esperam em Deus. Quem confia, quem espera em Deus e as demoras de Deus, verá a glória de Deus. No tempo e na hora dele. Não na hora que a gente quer, mas o tempo dele chega para aqueles que permanecem com ele. Então, permanece no caminho reto, nada de desviar para um lado, é no caminho reto. Está na cruz, está na dor, está no sofrimento, fica na dor e no sofrimento, mas fica com ele. Fica com ele, com Nossa Senhora. Chora para ele. Quantas vezes eu entrava na capela do Santíssimo, chorava. Aí saía fortalecida. Você sai fortalecida. Você quer um lugar bom para você se fortalecer? Vai para a capela do Santíssimo. Gente, você pode chegar se arrastando, você sai pulando. Passa uns 10 minutinhos lá e chora aos pés de Jesus. Mostra tua dor, teu sofrimento para ele, para a mãe dele. Você sai de lá, você sente que você saiu renovado. Algo aconteceu sobrenatural. Você não viu, não sentiu, mas aconteceu. E você sai dali pronto para enfrentar a batalha de novo, de pé. Vem outras batalhas, mas você vai chorar, mas você vai ficar de pé. E fica de pé, porque ele nos sustenta. Que bacana, que bacana. E uma frase que chamou muita atenção desde o começo, que me pegou assim, chamou muita atenção, que tipo assim, Deus te dá a cruz é pesada sim, mas a hora que ele vê que não dá mais, ele tira a cruz. Tira. E daí ele vai fazer a transformação. Exatamente. É por isso que eu falei pra você, durante 9 anos eu fiquei falando, se eu não quero mais, eu vou largar. Mas Deus sabia que eu tava... Aguentava mais um eu pouco. aguentava. E ele sabia que foi até 9 anos eu aguentava. No dia que eu abri a boca e disse, Senhor, agora chega. Não aguento mais. Agora eu não quero mais. Ele sabia que era a minha verdade. E ele conhece o nosso coração. Ele sabe a hora que é a sua verdade. Não, aqui é o máximo que ela aguentou. Daqui para frente ela não leva mais. E aí é a hora que Deus... Sabe? Então agora é hora de eu agir, de eu fazer. Então é isso. Ter fé, né? E assim, hoje você testemunha a história de conversão do Bueno, mas o que a gente também percebe por trás de tudo isso é a perseverança de uma esposa, né? Sim. A oração e o acreditar de uma esposa. É muito importante, viu? Vou falar para você que às vezes as pessoas falam... Eu lembro que muita gente falava assim, Leda, você fica rezando, você vai para a igreja, para quê? Teu marido aí. Quantas vezes eu escutei pessoas falar isso para mim? Besteira ficar rezando, aí ó, teu marido tá lá, vai lá na bocada que ele tá lá só com gente que não presta, né?
Tá tudo bem, né? Tá tudo Na bem. bocada. Tava na bocada. Né? E de ouvir as Sim. pessoas falar, não tem jeito, eu tenho marido. Não, gente, reza. Fica... Você não está vendo nada, não está sentindo nada, não está acontecendo, mas continua rezando. Sim. Porque vai chegar um dia que você vai ver, você vai colher o fruto da sua oração. Então, quando você não sente, aí que você tem que rezar. Não está vendo, aí que você tem que rezar. Não está acontecendo, aí que você tem que rezar. Uhum. E hoje eu entendi que todos aqueles 9 anos de oração que eu não senti nada, foi para um dia. Deus pegar e no final de semana falar, olha o que eu faço com a sua oração agora. O que o homem diz que não pode, eu vou mostrar para você que pode no único sim. dia. Uhum. Eu pôr minha mão e eu arranco a dependência química que estava nele por tantos anos da vida dele, sem ele precisar tomar uma gota de remédio, sem ele precisar ser internado em clínica. Sim. O remédio foi Eucaristia, confissão. Então, vamos nos aproximar do remédio. Vamos buscar mais confissão, buscar mais Eucaristia, mais missa, adoração e o texto. E a palavra que, no final, tudo se resolve. Ah, que lindo, Leda, que lindo. Leda, o pessoal preparou umas perguntas pra você aqui no Instagram, tá? Ai, meu Deus. O Pedro Vilarinho é esposo da Natália, da Nath. Ah, Ele me falou que você é madrinha dela. sim, sim. É o Pedro, meu amigo, inclusive eu e minha esposa somos padrinhos do Cauê. É do Cauê? Do Cauê. Batizou agora. Batizou recente. agora, aham. Que beleza. Ele falou assim, agora após a despedida do Dani, se você permanece tendo bastante compromissos com a igreja. Ainda de ministra não mais, né? Trabalha pra igreja. Hoje eu trabalho na igreja, eu sou trabalhando na secretaria da paróquia, Ah, Nossa Senhora sim. Aparecida, né? Então Deus tomou cuidado de deixar dentro da igreja ainda. Então hoje eu trabalho na igreja, ministra não mais, depois que ele faleceu eu não quis mais continuar, né? Porque eu achei melhor, porque a gente costumava servir os dois juntos, né? Mas no grupo de oração eu continuo, permaneci no grupo de oração, continuo pregando a palavra no grupo de oração, fazendo condução de oração. Então eu permaneço, graças Que bacana, a Deus. Leda, que Nos bacana. ECC não mais porque tem que ser o casal, Casal. né? A gente trabalhou muito no ECC depois da conversão dele, mas aí tem que ser o casal, aí nesse a gente não tem mais como eu ir. Mas no grupo de oração eu permaneço, graças Permanece a Deus. uma caminhadinha. A caminhada que Deus levou a gente quando tirou ele das drogas. Foi o primeiro lugar que Deus nos levou, foi conhecer um grupo de oração. E graças a Deus eu estou nele até hoje. Glória a Deus, hein? A Elisângela, que tá assistindo ao vivo aqui com a gente, nos bastidores, ela falou assim, salvou o Dani e salvou a Leda. Como foi esse recomeço de casamento pra você? Olha, o recomeço foi aí que eu vi. Falei, Senhor, eu tô com meu coração machucado. O Senhor sabe que eu vivi com o Daniel no casamento. Então, o amor, queira que não, ele esfria, né? Eu estava permanecendo com ele, mas eu já não tinha aquela alegria de esposa, de ter um esposo, né? E aí, quando eu vi o processo, eu falei, Senhor, eu preciso sentir o amor que eu sentia pelo Daniel quando eu conheci. E eu preciso que o Senhor cure meu coração. Me dê um novo olhar para ele novamente, para que eu permaneça com meu marido, não só porque ele está convertido, mas que eu volte a sentir amor por ele, porque durante os 9 anos eu estava rezando pela conversão dele, mas eu já não sentia mais o amor de esposa. Eu queria a salvação dele, o encontro dele, mas eu já não tinha mais aquele carinho que eu tinha, de tanto sofrer na mão dele, vamos dizer assim, por causa das drogas. E aí eu comecei a rezar. Eu lembro que eu comecei a ir na Capela do Santíssimo, e eu todo dia eu pedia a mesma coisa na capela. Falava, Senhor, o Senhor Deus do amor, renova o meu amor pelo meu esposo, reconstrói os meus sentimentos, coloca o teu olhar no meu olhar, para que quando eu olhar para ele, eu veja um homem novo, que eu me apaixone por ele novamente, que eu sinta por ele o desejo que uma mulher sente pelo marido, que hoje já não sinto mais. E o Senhor sabe que não adianta eu mentir, hoje eu já não tenho mais, eu estou com ele porque eu prometi fidelidade. E hoje o Senhor resgatou a vida do Daniel, mas os meus sentimentos estão machucados. Eu preciso que o Senhor cure. Eu lembro que eu fiquei indo para a Capela do Santíssimo, sempre fazendo esse mesmo pedido. Sempre. Eu acho que eu fiquei 1 mês falando a mesma coisa. Às vezes eu chegava, Senhor, você já sabe o que eu vou falar, né? É a mesma história, mas eu vou falar para o Senhor.
E aí, quando eu fui me dando conta, eu percebi que eu estava novamente apaixonada pelo meu marido. Deus curou meu coração, sabe? Aí eu comecei a me alegrar com ele novamente, comecei a querer estar próximo dele de novo, sabe? E eu comecei a ver que eu estava sentindo aquilo que quando eu conheci o Daniel lá atrás, quando a gente se conheceu. Então, Deus foi reconstruindo o meu coração e foi reconstruindo também o coração dos nossos filhos, sabe? Do Gustavo, principalmente, que o Gustavo, né, passou muitos bocados ruins, pequenininho com ele, né? Então, o Gustavo também, no começo, ele falava, mãe, será que o pai mudou mesmo? A filha mudou. E aí ele foi provando com a vida, com o testemunho, com a maneira de cuidar dos filhos, né? O estar em casa, acabou aquele negócio de sair do serviço, não vir para casa, terminava o serviço, estava em casa, só saía se fosse comigo, com a família, não saía mais com amigos. Então, houve uma mudança completamente. Ele falava, alguém chamava ele, a minha mulher pode ir com meus filhos? Se puder, eu vou. Às vezes os amigos, vai no churrasco da empresa. A minha mulher pode ir com meus filhos? Não, não, cara, então não vou. Se ela for, meus filhos, eu vou. Você vê como Deus trabalha tão perfeito que depois ele fez as escolhas dele. Ele começou, antes, quando ele só queria sair sozinho e eu ficava em casa, não, depois ele, não quero sair mais sem a esposa, sem os filhos. Cabem eles onde eu vou? Se couber, eu vou. Se não cabe, eu não vou. E foi assim. E aí Deus reconstruiu esses sentimentos, sabe? Que bacana. Então, eu senti muita perda do Daniel, mas eu agradeço, assim, eu louvo a Deus por tudo que eu vivi com ele, os momentos ruins, os momentos bons, porque tudo foi para um bem maior. Foi para uma construção, foi para a edificação do reino de Deus, foi para testemunhar para outras pessoas que você pode acreditar em Deus e deve acreditar em Deus. Sim. Porque Deus tem sempre o melhor no final da história. Sempre vai ser o melhor. Do jeito dele, na hora dele, como ele quiser. Mas uma coisa eu garanto. Deus nos surpreende. Sempre faz mais do que você pede quando ele vai fazer. E eu vi isso na minha vida, né? Na história do Daniel. Porque Deus foi surpreendente e deu ter a oportunidade de ser pai de novo e mãe de novo, quando eu esperava que não ia ser mais. Não ia acontecer, né? Não ia acontecer. Até com vasectomizado, vai, com vasectomia não. Então Deus é caprichoso. É o Deus do impossível, né? Deus do impossível. É uma chance em mil. É quase uma loteria. Ele falou, minha filha, o seu caso é um caso em mil. Em mil acontece, se você foi premiada. Então tá, melhor que a Mega Sena, né? Melhor. A Elisângela também falou aqui assim, que ela teve a oportunidade de ouvir também essa história do próprio Bueno. E ele disse que é o amor. E o Nascimento tá falando assim, minha secretária favorita. Eu não sei qual que é o nome dele aqui. É o Ítalo? Ele falou, minha secretária favorita. Leda, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu adorei. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter compartilhado a história aí. Muito emocionante mesmo. Eu não tenho nem palavras, cara, pra descrever, porque, tipo, muito emocionante. E a perseverança que você teve de orar, de acreditar no seu esposo, quando ninguém acreditava, né? Não, exatamente. E hoje a gente vive um mundo assim, né? Que as pessoas não conseguem... Hoje trabalham-se tanto para tirar Deus da vida das pessoas e tornar Deus o Deus que não existe, que querem que as pessoas não acreditem nele, que ele pode. E ele pode. Aí é que entra, né? Eu acho que a tecnologia é tão boa, mas eu acho que tudo contribui para que você não acredite e não queira esperar. Porque tudo é muito rápido. Tudo muito hoje rápido, em dia, né? muito acelerado. As e pessoas Deus estão aceleradas, ansiosas. Tudo assim, muito rápido. Aí você não consegue. A pessoa, eu vejo pelo grupo de oração. Às vezes chega a gente no grupo de oração, a pessoa chega, vem, filha, venha. Vamos rezar por você. Na outra semana, a pessoa não veio mais. Ou se ela alcançou alguma graça, ela parou de vir. Então, assim, as pessoas hoje... Só pede, né? Só pede, não agradece. E ou não quer caminhar, não quer esperar. Tem que esperar. Tem que esperar as demoras de Deus. Leda, a gente também... todo convidado que passa aqui, só os convidados que passam aqui tem um carinho, um prêmio, um presente
exclusivo do Filhos da Imaculada Podcast, que é confeccionado pelo tio Terços, né? Oh, tio homem dos Sandro, terços. Tá? E é um carinho que a gente gostaria de dar pra você. Ai, tá? obrigada. Fica à vontade pra abrir. E só quem participou aqui com a gente tem esse aí. Ninguém mais tem. Nossa, então Esse isso é aí muito é bom. super exclusivo. Olha, nossa, que lindo. Já tá abençoado? Não, né? Mas vou levar pra abençoar com o meu pároco, com o meu patrão. Ainda bem que tem um patrão que é Ah, padre. então, Pronto, já levo. Que lindo, olha, muito lindo. Caprichoso, adorei. então é isso, Leda. Muito obrigado mesmo. Obrigada tá? a vocês, Espero viu? que você tenha gostado. Gostei, desculpa Tá. qualquer coisa. Nada. Se eu extrapolei o horário de vocês. Não, Nossa, não, extrapolei. não extrapolou nada. Aqui não tem tempo. Misericórdia, olha o tempo. O tempo é de Deus. Aqui o tempo é de Deus. Uma tá vez tudo me certo. disseram que quando é católico, que é católico, não segue horário. Ah, então tá tudo Ainda certo. bem. Eu agradeço, né? E assim, quero deixar mesmo de conforto para todos, né? Confiar em Deus. Esperar em Deus, as demoras de Deus, permanecer com Deus, custe o que custar, se esteja chorando, se esteja se escabelando, permanece com Deus. Que com Deus é sinal de vitória. Ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. E vai chegar melhor do que você espera. Porque Deus surpreende a gente Sim. com o melhor. E quando Ele faz, não tem para ninguém. Não tem recaída, não tem... Ah, tá, fez, né? Você vai numa clínica, né? Uma pessoa quando está com tratamento, às vezes ela vai, fica lá 9 meses, volta, passa uns tempos, recai. Quando Deus põe a mão, não tem essa. Não Quando tem, fala é meu, é meu. meu, acabou, não tem recaída, não tem. Deus pôs a mão, acabou. Ninguém toca naquilo que Deus tocou. Essa é a verdade. Exato. Quando Deus toca, ninguém mais toca. Um encardido não tem mais poder de escravizar um filho que Deus liberta. E foi isso que Deus fez na vida do Daniel, para a glória dele, para a honra dele e para glorificar o nome santo dele e da mãe dele. Amém. Bem? Então é isso, pessoal. Vocês que assistiram todo esse episódio, já curte. Quem ainda não curtiu no começo, já curte. Se não tá inscrito, inscreve. Aposto que vocês ficaram emocionados também com esse testemunho aqui, com essa partilha. E se vocês sabem ou conhecem alguém que precisa também ouvir, compartilha, manda para essa pessoa, ou sabe de algo parecido, ou de um amigo, ou de um irmão, ou de um parente que também talvez esteja nessa dependência, seja química, do álcool, do cigarro, ou não está na caminhada, manda para ele, que eu tenho certeza que com a partilha dessa aqui foi muito Vai bonita. ajudar. Muito bonita mesmo. Leda, muito obrigado. De Gui, nada. muito obrigado mais uma vez Eu por que agradeço. ter Obrigada a compartilhado vocês. o podcast aqui com a gente, esse lado a lado. Mandar um abraço pro Johnny. Muito obrigado, Johnny, por ter ficado aí nas câmeras aí. Dona Elisângela. Dona Lídia tá aí? Ô, Dona Lídia tá deitada. Sandrão, muito obrigado. Boa noite a todos. É isso. Vamos comer pizza agora, Auribix. Não tá na tela, mas já chegou, tá lá embaixo. Vamos comer uma pizzinha agora, tá bom? Nossa! Segue eles lá também. Um abraço, tchau e Tô boa falando noite. que Deus surpreende.